galera, tudo bem com vocês, seus carniças? Você já sabe quem sou eu? Juca Bala, aquele do vamos lavar uma louça pra mãe. Tão contentes, seus carniças? Mas hoje nós estamos aqui para conversar sobre diversos temas com um grande amigo, o Andinho Chipador. É chipador, que fique bem claro, tá? Que é de chipagem, desses negócios aí que é de motor, de bomba e tudo mais. E para falar da Engie Diesel, para falar de assuntos importantes, muito importantes, que é um grande problema da humanidade que hoje nós enfrentamos, que é a depressão e tudo mais. O Andinho que passou por isso e isso tudo nós vamos conversar a partir de agora! Fala, seu Andinho! Como é que tá? Bom? Beleza. Encheu o cabelo, bicho, velho. Nasceu um pouquinho mais, né? Deu uma ajeitadinha. sameada. Olha que beleza. Olha, para começar a conversa, nós temos que falar disso que é o grande motivo disso tudo aqui, né? A Engie Diesel. Porque é uma vida dedicada ao trabalho. E a Engie Diesel começou em 1987, para quem não sabe, com o seu Liseu Cutuque, o homem do dedinho no nariz. E muitas coisas aconteciam lá na Engie Diesel naquela época, lá no começo, e o Andinho, desde pequeno já, lavava peça, fazia entrega de bicicleta. Andinho, conta pra nós, como é que foi essa transformação do Andinho, do piá, que andava entregando peça e lavando peça, pro administrador da Engie Diesel hoje, essa potência? Então, assim, ó, lá atrás, no começo, eu tinha 8 ou 9 anos, meu pai sempre incentivou o trabalho, né? E eu não era muito de estudar. Falou, não, você estuda de manhã e vai trabalhar à tarde. Falei, e agora? Eu gostava de brincar, fazer bagunça, mas eu falei, então vou fazer o que ele pede. Só que a verdade, eu ia para dar o meio-dia e pegar o carro dele escondido e dar uma volta. Ai, Entendeu? ó, tá vendo? Tudo tinha um porquê. Aí ele ia almoçava rapidinho, pegava o carro, dava uma volta, tinha 10 anos. E aí começou a paixão. 10 anos, 10 cara? anos. Eu pegava escondido, tá? Era o pátio da firma Mas lá. nunca aconteceu de esbarrar nada assim, com 10 anos. Em um dia só, não. Em vários, sim. E aí eu peguei gosto, entendeu? Pela coisa. E fomos trabalhando, meu pai lá lutando e tal. Naquela época era tudo muito difícil. Para a gente comprar uma máquina, a gente tinha que vender um carro e trabalhar de ônibus. E eu lembro que a gente ia de carriola de pedreiro, tirar a bomba injetora. Tudo dentro do bairro, estava começando o núcleo ali. E eu ia lá, sentadinho na carriola, meu pai ia tirando a bomba injetora, eu voltava. E você no carrinho de mão? Carrinho de mão. Mas era mais ou menos isso. E aí foi dando sequência, fui pegando o gosto, que nem eu falei, aí veio o meu irmão, depois a gente tem 5 anos de diferença. O Andrezão? O André. E fomos trabalhando, e assim foi indo, fomos dando sequência. Foi passando o tempo, com 16 anos, aí eu comecei a ter que trabalhar de verdade mesmo. Aí tem que puxar pro Afim. corpo. Aí fazia parte do quadro de funcionário. Exatamente. Que os funcionários eram eu e meu pai, minha mãe e meu irmão. Tava aí a corporação. Isso quando eu recebia o salário que sobrava alguma coisa. Era difícil, cara. E foi passando e tal, fomos trabalhando. Com 20 anos, meu pai falou assim, eu vou lá para Vitória do Espírito Santo. Meu pai sempre foi aventureiro. Falei, vou para lá, quero conhecer e tal, vamos Mas foi montar pra passear? negócio. A princípio. Aí ele foi e deixou a firma para mim. Falou, se vira. Agora é Chega contigo. de dar dor de Com cabeça. 16 anos? Não, já tinha 20. Ah, não, já tinha passado Nessa, já, na outra fase. Eu tô pulando algumas etapas que nesse tempo a gente, nessa conversa, nós vamos recapitular. Tá certo. Mas dos 20 anos, aí meu pai foi para Vitória. Falou assim, você vai tocar esse negócio aí, se vira. Falei, e agora? Aí ele deixou um estoque de peça grande, que ele comprou fiado. Eita! E você tinha que pagar a conta. Tinha que pagar, trabalho e pago. Então foi assim, ó, o que ele fazia em um ano, eu fiz em um mês. Eita! Mas pensando uma forma diferente. A gente tinha muito problema com inadimplência. Naquela época era notinha, papelzinho, pendura aí. Aí ele deu a liberdade de eu ficar lá, sozinho. Em um mês eu acabei com todas aquelas notinhas e descobri o tal do boleto. Aí tinha o cadastro. Mas quem que era o cadastro? Era eu mesmo. Eu dava uma olhada no olho do caboclo e falei assim, esse paga, esse não paga. Esse que dá, esse que não Esse dá. não dá. Só que a gente sabia quem que era amigo, quem que era gente boa. E fala assim, ó, o banco aprovou o teu cadastro. Isso eu tirei tudo da cabeça, vendo os outros, as empresas grandes e tal, que naquela época era o lançamento do boleto. Tá, mas você não teve instrução pra isso, é uma coisa que veio de instinto. Ah, instrução de quê? Eu falei, é assim, olha, vai dar certo e vai dar. No E acreditei. pressentimento, aquilo que o teu Exatamente. coração mandava. Isso aí. Em um mês que meu pai ficou fora, as contas, as peças que ele comprou em 3, 4 vezes, eu paguei tudo e ainda sobrou dinheiro para me comprar uma moto.
dá de entrar numa moto. Eita. Mas ele não deixou eu comprar moto, eu comprei escondido. Eu falei, se eu trabalhei, eu lutei. Tem direito. Aqui, eu tenho direito. Ele falou, é teu, toca do jeito que você quer. Muitas pessoas falam assim, não vai dar certo isso aí, né? Aí a gente já tinha, acho que, mais 2 funcionários. Um que faltava e um que não vinha. E eu pegava o pau. E vamos lá. Aí chegou meu pai. Mostrei pra ele deu uma olhada, assim. Ele sempre deu liberdade pra mim, né? Mas deu uma olhada e falou, é isso aí mesmo? Falei, Falou, não, então agora você vai tocar. Agora eu vou pro Pará. Falei, meu Deus do céu, o que você vai fazer no Pará? Olha, ele tem uma veinha cigana assim, né? No braço, não né? Não tem sossego. Falei, brincadeira, né? Passou uma semana, tava ele com um caminhão 1113, carregado com máquina em cima, um golzinho, tô indo pro Pará. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Falou, eu e meu irmão, falei, vamos tocar esse negócio? Vamos. Nisso, juntamos todos os amigos de profissão, outros colegas, as empresas, fizemos um churrasco de despedida pro meu pai. Todo mundo elogiou, meu pai é sensacional. Todo mundo gosta, não tem como não gostar do Liseu. Simples de tudo e... É uma pessoa de um astral magnífico. É isso. Ali saiu os buchichos. Falou assim, agora o Liseu vai quebrar. Agora não vai pra frente. Esses moleque aí... Deixou na mão daqueles dois loucos. Um só sabe andar cantando pneu de carro e o outro, coitadinho, ainda tá indo no mesmo caminho do mais velho. Mais ou menos por aí. E eu ouvi aquilo. Eu fiquei quieto. Mas ninguém deixou de ser meu amigo. Era a opinião deles. E a opinião, cada um tem a sua. Todo mundo tem o direito de pensar o que quer, né? Exatamente. E foi meu pai para Pará. Chegou ali em Guaíra e falou, viu, esqueci o documento do gol, você pode vir aqui? Ali começou, eu falei assim, meu Deus do céu, vai dar tudo bem certinho mesmo. Além de eu cuidar de mim, tem que cuidar do meu pai lá longe. Mas, bora. Meu pai foi para o Pará. Pera, deixa eu ver se eu não pulei uma etapa aqui. Não, tá certo. O pai foi para o Pará, tinha 20 anos, foi para lá, ganhou dinheiro. 6 meses trabalhou pra caramba, ele e minha mãe. E o velho doido do jeito que é, né? Disse que tinha muito rato lá. O que ele fez? Comprou inseticida? Não, comprou uma cobra. Deixou a cobra no telhado, no forro da casa. Ó, pra você que tem problema com rato aí, ó, tá aí a dica Ingediesel. Compra uma cobra. Compra a cobra. Minha mãe, o que ela fez? Falou, não é o Liseu possível, tá doido, é o calor que tá aqui. Minha mãe começou a passar mal, largou o velho lá e voltou embora. Falou, não, vou voltar perto do meu filho. A mãe não queria ficar longe, né? Sim. Passou 6 meses, uma buzina. Quando eu estava preparando para ir lá conhecer o Pará, uma buzina num caminhão, meu pai, com tudo em cima de voltando. Ô, velho, o que aconteceu? E aí? Aconteceu o seguinte, naquela época, se eu não me engano, foi em 2000, aproximadamente, 99, 2000, tinha uma missionária, irmã Dorothy, e assassinaram ela lá. Se eu não me engano, o pessoal da madeira e tal, assassinaram ela. E a cidade parou. Então não teve mais extração de madeira, o comércio parou em Santarém, no Pará. Não tinha o meu pai fazer. Ele dependia dos caminhões da madeireira. Sim. Ele pegou e veio embora. Aí veio embora e continuou com a gente. Ele falou assim, não, agora continua tocando o teu jeito. Eu falei, tá bom, né? Tranquilo. Não mexe aqui. Isso. Aí foi que chegou a minha moto. Depois de 6 meses que eu tinha comprado, que ele tinha ido no Pará. No Vitória do Espírito Santo. Pra Vitória. A moto nós compramos 6 meses depois chegou. Faceiro, vamos dar uma volta. No sábado eu andei 180 quilômetros com a moto. Nossa, mas será que gostava? Era o Capitão América. No domingo, foi eu e um amigo meu, nós fomos dar uma volta na rua Minas Gerais. Na época aqui era a rua mais movimentada. Eu andei 3 quadros, rasguei um Ford K no meio. Meu pai amado. Aí foi o começo da superação. Quando eu bati nesse carro, deu fratura quase exposta no fêmur. Fui pro hospital dando risada. Faceiro, falei, quebrou a perna, sempre quis quebrar a perna para ver se doía, não doía mesmo. O juiz era bem fraquinho. Trabalhador, mau juízo. Porém, faltava um parafusinho, né? Um superbinho. Um aperto, né? Fiz a cirurgia, na terça-feira voltei pro hospital. Fui para casa, cheguei em casa, voltei com embolia pulmonar. Eita, trem. A embolia foi o seguinte, faltou ar, voltei pro hospital, aquilo era tudo novidade, não tinha recurso. E aí? Não respira, nada. Aí eu saí do quarto, né? Daí já estava indo para UTI. Eu olhei, meu avô, parente lá do outro lado do mundo, falei, morri. Pronto. Eles não vêm nem em festa de aniversário, vai vir visitar no hospital. No hospital? Alguma coisa está acontecendo. Tá errado. Tranquilo. Fui para UTI lá, daí eu não respirei mais nada, deu, se eu não me engano, 85% de água no pulmão. Eita. De repente entrou meu avô. Aí ele me ungiu. A unção é o extremo, né? Quem tem essa crença. Ele ungiu ali, eu abri o olho. E falei o seguinte, não, eu vou viver. Tem meu pai, tem minha mãe.
Juro por Deus. Deu 3 horas depois eu estava no quarto. Eita, Porque eu vi muita gente morrendo em volta. Aí eu olhava aquilo, aí vem a parte engraçada, né? Que a gente não tem que ter a tristeza, mas você... Tem que aprender a rir também de algumas Isso. coisas, né? Veio a enfermeira. Ah. Aí você tem o lençol ali, tá, né? Aham. Enfermeiro, perdão. Ah, era enfermeiro. Enfermeiro. E eu tava apagado, assim, desmaiado, mas eu tava vendo tudo. Eu não tava em coma, só que eu não tinha força para abrir o olho e respirar. Aham. E ele começou a tirar o lençol. Eu falei, oh, meu Deus do céu. E E agora? agora? Cheio de enfermeira ali olhando. Ai, Jesus. Tirou. E você Falei, tava pelado por baixo? pelado por tudo. Você fica só com... Aí eu falei, não, eu tenho que sarar, eu tenho que sarar. Eu não vou passar por isso, me tirar aqui vendo eu pelado e agora se Tem que, faz ter, assim. tem que ter força. Tem que ter força, enfim. Falei, não, eu vou pro quarto, sarei. Não, fui pro quarto. Cheguei no quarto, beleza? Minha mãe apavorada, coitadinha. Vamos acompanhar. Aí tem aquele sensorzinho, acho que é a saturação, né? Pra medir o oxigênio. Exatamente. Começou a apitar. Eita. E o desespero da minha mãe. Sai correndo, tá falando, não, eu tô bom, mãe, tô bom. Só que eu não conseguia falar, eu falando baixinho. Era um fiozinho descascado que tava ali. Tava Quase dando- minha mãe infarta pra Por voltar causa de um no- fio no descascado. fio. É isso. Aí vamos pra frente, saí dali. Saí, fomos pra casa, me recuperei, fiquei andando torto lá uns 2 anos, mancando, e fomos trabalhar. E aí que eu dei sequência realmente no trabalho, que eu falei, ali eu morri pela segunda vez. Eu não contei a primeira, que eu falei que a gente ia voltando aos poucos. Eu nasci com o cordão umbilical no pescoço, Enrolado aqui, esse sem enrola. respirar. Ali foi a primeira unção Sim. da minha bisavó. Deu 2 tapas na bunda. Ela que foi a parteira? Não. Foi o médico, mas ela que fez Mas ela que fez a unção. nascer de verdade. Ah, entendi. 2 tapas na bunda, eu não chorei. Eu dei risada. Toda criança chora, eu já acordei, menino. Falei, esse aí vai dar alguma coisa. E aí... A segunda voltando aos foi do vô. A segunda do vô. Tá. Segunda das próximas. Tem mais? Tá? Tem mais ainda? Highlander. Aí voltamos aos 22 anos e fui trabalhar. Aí comecei a dar sequência. Só que nessa época dos 22, aí nós quebrado. Por quê? Meu pai teve que vender o que tinha e o que não tinha para pagar o hospital. Era tudo muito caro. Eu bati a moto certo, mas a mulher, se eu não me engano, não tinha seguro. Enfim, nós tivemos que vender a máquina aonde a gente Ganhava era o o pão. ganha-pão. Desistimos? Não. Pregamos pau. Eu, meu pai, meu irmão, minha mãe e mais 1 ou 2 funcionários. E fomos trabalhando, conseguimos comprar uma máquina de novo. Aí já tinha uma Fiorinozinha. A Fiorino não era mais a carriola. Aí ia lá tirar as Já bombas. evoluiu, já. Exatamente. Em 2004, saiu os caminhões eletrônicos começando a dar problema, os Mercedes. Eu falei assim, não, eu quero aprender isso daí. Chega de tirar bomba, chega de andar de Fiorino, esse é o futuro, eu vou trabalhar para isso. E fui estudar. Aí pegamos uma concessionária, começamos a dar assistência e foi dando certo. Foi dando certo. E meu pai falou, isso aí não funciona, isso aí é fio. Quem vai mexer com fio? Você não é eletricista? Você é coisa que é eletricista. Eu falei, não, pai, vai dar certo. Hoje, a gente é referência nessa área de injeção eletrônica. Mas Exato. voltando lá atrás, do desafio, se vai dar certo ou não vai dar certo. Aposta, né? Exato. A gente praticamente não tinha concorrência, porque os meninos do Liceu eram doidos. Lembra que falaram que eles iam quebrar? Vai quebrar o que se eu já estava quebrado? Tinha um barracão que mal tinha telha. Não tinha mais o que perder. Tinha que quebrar o quê? Só se fosse as costelas fazendo força. Vamos para frente. E foi dando sequência, fomos trabalhando, fomos sendo destaque. Aí falaram assim, vai mudar a injeção eletrônica agora. Que daí eram os caminhões, aí já aqui lá já praticamente já era ultrapassado. Já tinha coisa nova, já. Tinha coisa nova. Não. Aí meu pai falou assim, ó, é legal, né? Aquele fio que você falou lá, é bacana, funciona mesmo, né? Aí, ó. Eu falei, funciona. Em 2005, essa é uma história bem bacana. Em 2005, apareceu um menino do Paraguai. Falou, olha, eu tenho uma Dodge Ram. Você mexe nela? Eu falei, só se for para manobrar. Eu nunca vi. Só tinha no pra tirar da Paraguai. garagem, colocar até vai. Aí eu falei, não, eu mexo sim, mexo. Pode trazer. Pode trazer. Aí já era injeção nova, se chama injeção Common Rail. É uma linha de alta pressão. O meu pai falou, não vai pôr a mão nisso daí não. Isso aí eu ouvi dizer que se soltar o cano, corta a mão fora. Nossa Senhora do Eu céu. falei assim, eu tenho 2. Vamos para cima. Descobri que ia ter, tudo assim, foi uma engrenagem. Descobri que ia ter um curso de injeção eletrônica em São Paulo. Tirei os bicos da caminhonete e fui para São Paulo. Cheguei lá, a máquina que o rapaz apresentou parecia um guarda-roupa. Grande. Não, feio.
Horrível. Um guarda-roupa de uma porta, de madeira. Coisa desgraçada. Nossa Senhora. Peguei o bico, levei para ele, deu uma olhada e falou assim, ó, eu tenho uma oficina em Maringá. Ah, você levou pra lá? Fui lá em São Paulo, mas eu não sabia nem manobrar Dodge Ram automático, com um câmbio no volante, vou fazer o quê? Mas e o aquilo? prazo? Tinha dado prazo pro cliente? O prazo ou era eu ou era concessionário que não tinha peça. Ah, então ele tava na tua mão. Ou era ou não era. Tá bom. Cheguei lá e falei assim, eu sou de Maringá. Maringá é perto de Cascavel. Peguei as peças, vamos para Maringá. Cheguei lá, ele pegou um cabo de vassoura torneado, um martelo com aquele de tirar prego. Falou assim, olha, é o seguinte, eu dei o curso lá, mas eu tô aprendendo. De onde é que eu vim parar? O que eu tô fazendo aqui? Falei, mas vamos tentar? Falei, vamos. Lembra do guarda-roupa? Ele tinha um mais feio. Era pior ainda. Era um guarda-roupa O que é- sem porta. O que é pior pode piorar, sempre. Exatamente. Aí pegamos a peça, ela tem que ter uma vedação. Como que a vedação existia? Martelo e cabo de vassoura. E tal. Vedou, colocou na máquina, deu certo. Falou, não sei, não tem a tabela. Oi? Falei, só tem um teste, vou colocar na caminhoneta. A caminhoneta não funcionava. Fizemos ali, tal, de noite, 2 noites trabalhando, que eu tinha que esperar ele fazer o serviço. Das 6 à meia-noite a gente fazia. Cheguei em Cascavel, montei as peças, bateu e pegou. Rapaz, aquele homem ficou feliz. Falou, funcionou a caminhonete e tal. Se ia andar, eu não sei. Mas funcionou. Pegar, pegou. Ele queria ela para exposição de som, então não precisaria ter aquela consistência, perfeição do novo. Pressão e coisa arada, sim. A gente não tinha parâmetro, não tinha noção. Colocou lá 100%. Aí eu falei, o que eu vou cobrar desse homem? É a mão de obra, não troquei nada, só fiz funcionar. Eu vou cobrar o quê? Um martelo e um cabo de vassoura? Falei para ele, vê o que você quer fazer. Te cobrar aqui uns 500, tá bom? R$500, né? Falou, rapaz, é de graça. Toma, $500. Falei, oh, meu Deus. Xe Maria! Falei, $500. Na época eu não lembro quanto que tava, mas o bico custava acho que $2.000. Cada um. Ia 6, eu cobrei R$500 de tudo. Era despesa para mim que eu estava aprendendo. Ele deu $500. Falei, esse negócio funciona. Aí, ó. Funciona. Aí fui a fundo. Eu e esse colega de Maringá, que se chama Ney, é da Apollo Diesel. O que nós fizemos? Vamos aprender? Vamos aprender. Dinheiro a gente tinha? Não tinha. Era o homem do cabo do... O cabo de vassoura e o martelo de orelha. Então tá bom. Lançou a S10 2.8 turbo diesel e confundiam com a S10 Flex. Encostava no posto, eles abaciam álcool. Ela andava e parava. Cada passo... Exatamente. E aí judiava do frentista. O frentista tem que pagar. Como que ele ia pagar uma caminhonete que custava na época R$80 mil e 25 mil para você trocar os bicos e a bomba? Lá naquela época, em 2006. Xe Maria. Eu já estava um passo na frente, porque eu já entendia da Dodge Ram, do cabo de martelo, da vassoura, eu sabia o que ia e o que não ia no bico. Eu sabia que o álcool ele não prejudicava o injetor. A gasolina corrói, o álcool não. Ele só não dá explosão. Falei, então tá, tirei os bicos, levava em Maringá, passava na máquina do meu amigo, tirava o álcool, trocava ali o reparo de vedação e falava para o cliente, falava, olha, funciona assim, ó, na concessionária é esse valor, eu vou te cobrar a mão de obra e o reparo que eu troquei. Dava, na época, cerca de R$3 ou R$4 mil. Ele nem cobrava do frentista. Ali fazia fila de caminhoneta. Fila. Aí que eu fui pegando mais gosto ainda. Nesse meio tempo, eu fui aprendendo a injeção. A máquina do guarda-roupa já não virou guarda-roupa, já era uma máquina Já real. começou a melhorar. Encontramos uma empresa lá em São Paulo que fabrica até hoje essa máquina. De aprendiz, nós fomos dar curso. Mas isso 2 ou 3 anos depois. Nós fomos dar curso. O que aconteceu? Apareceu as dificuldades do dia a dia. Como que eu vou testar num carro de cliente? Cabo de vassoura e martelo? Não, a gente já tinha um ferramental. Mas vai aparecendo as dificuldades. Falei, vamos comprar o carro. Lançou a F250, 2007, 2006, pegamos em 2009 com um problema que não tinha mais garantia. Vamos comprar? Vamos. Financiava a caminhonete inteira, ela chegava sem problema, a gente causava o problema. Ah, vocês tinham, então, já Veículos esse... de estudo. Vocês compravam um veículo só para Para mexer, estudar ele. para poder ajeitar os outros. Exatamente. Cara, isso eu digo que é a visão do mercado. Porque como é que você vai fazer isso em teste se Num você... carro de cliente. Não tem como, Eu verdade. vou falar, traz teu carro aqui, eu acho que vai dar certo. Isso foi na primeira Dodge Ram. Falei para ela, eu acho que eu consigo, mas eu vou conseguir. Mas lá no fundo, falei, será que eu vou conseguir? Aí fui, e deu certo. Compramos a F250, desmontei ela inteira. Criei problema, aí eu criava problema para ele e ele para mim. Agora acha. Ali era uma diversão. E essa diversão tomou uma proporção que as concessionárias foi mandando serviço para os 2 meninos doidos, o Andinho e o André da Engie Diesel.
Esses doidos que falavam antigamente já estavam dando curso de injeção, aí a gente não tinha mais 2 funcionários, já tinha 5 ou 6. E eu parei com a bomba injetora e me dediquei na injeção. Surgiu aí o remap. O que é o remap? Você fazer uma reparametrização no sistema. Então, você vai dar mais torque, mais potência. Economia, que é a consequência, só em caminhoneta. Ótimo. Chegou as caminhonetas lá, eu falei assim, vamos fazer um remap? O cara falou, não, quero mexer com isso aí não. Eu nem sei o que é isso. Eu falei, não, vai dar potência e tal. Quero não, muito obrigado. Eu falei, então tá bom, vou só calibrar a injeção. Beleza. Eu fiz o remap. Tinha que testar na caminhonete do cliente, porque a minha eu já tinha feito, a caminhonete ficou... E deu certo. Virou um foguete. Esse remap é o mesmo que eles falam chip de potência? Exato. O que é é o aí chip? que surgiu o chipador? O que era do chipador. O chipador vai surgir em 2010. Tá, mas já é isso aí disso. do remap. Exatamente. Já, né? O chip é um componente eletrônico, igual de um celular, mas lá tem a EPROM, que vai dentro da central. Fala chip porque antigamente, lá na época de 99, 2000, já tinha na Itália, acho que desde 88, se não me falha a memória, você tirava a EPROM, que chamava de chip, e colocava outro reprogramado. Modificado. Só que a evolução... surgiu um cabo e um programa, um sistema que você conecta na tomada OBD, você coleta os dados, você edita um programa e você faz essa reparametrização e coloca lá de volta. Como que eu ia passar isso para o diesel? Por gasolina já tinha. O diesel era lançamento. Eu falei, eu não vou falar. Eu vou provar que funciona. Se eu fiz na minha e deu certo, eu tenho que colocar na dele. Eu fazia a revisão, reprogramava, que é o chipar, não falava nada. Ali não vinha mais só para injeção, vinha pela economia que a gente proporcionava e a caminhoneta mudava da água para o vinho. Falei, o que você fez na caminhoneta? Eu falei, nada. Então eu não cobrava. Era um investimento futuro. Falei, um dia vai dar certo. Ali vem o tio, o cunhado, o irmão, a vizinha, a avó, falou assim, não, indicou e vai funcionando. Ótimo. Passamos por uma fase que saiu 2 funcionários que eram nossos peças fundamentais. Meu amigo de trabalho, tem a empresa dele, parceiro, começou comigo quando meu pai foi lá parar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Ou eu estudo chip ou eu volto a mexer com bomba injetora. Aí vem aquele ditado, ou vai ou racha. A função do meu irmão na época era ajudar tudo. Ia no banco, tirava bico, de tudo um pouco, de pouco um tudo. E eu só focado na injeção. Aí meu irmão falou assim, não, Adi, nós vamos tocar esse negócio, nós fizemos até agora. E o meu pai sempre trabalhando mais na área de bomba injetora. Que era o que ele entendia e começou lá desde o princípio, né? Isso. Aí uniu 2 coisas. Para mim, não fugir do foco, injeção eletrônica com potência. Bomba injetora, diferente do normal. Surgiu a área de preparação, que se chama Inge-Racing. Preparação de bomba injetora, são as caminhonetas com upgrade, digamos assim. E o meu irmão falou assim, eu toco a bomba injetora, você toca a parte eletrônica. Surgiu a primeira empresa Ingediesel Powership. E o meu irmão continuou com a bomba injetora, que vem lá de trás do meu pai, que passou para mim, que passou para o meu irmão. Ótimo. Nisso, um desafio. Estamos sem os 2 funcionários. Meu irmão era office boy, digamos assim, um moleque de tudo. Vamos? Vamos. Encaramos. Então, vamos. Aí comecei a fazer os chips. Deu resultado, aí comecei a vender os chips. Ali, de 2 funcionários, foi para 10. 2 para 5, para 4, foi para 10. E aí começou a expandir, porque daí, além da cidade, começou a vir gente da região, de outros lugares, de tudo que é canto. Tudo. Por que eu citei essa área de fazer o diferente nas caminhonetas? Porque lá atrás, quando meu pai era o bombista, ele trabalhava numa empresa de trator Ford. Hoje é New Holland, então lá era Ford. Esse trator chegou e ele não tinha potência. Perdia campo para os outros, perdia comércio. A comercialização não vinha os concorrentes e vendiam. Meu pai ia lá e abria um pouquinho o óleo, que é o ditado popular do diesel, abria a bomba. Ele dá um pouquinho mais de combustível, o trator ia. Então ele sempre fez um diferencial. Aí surgiu a F1000, ele queria melhor. Então ele sempre quis andar mais na frente do outro. Entendeu? Vem esse paixão pelo esporte automobilístico. Lá do tempo do meu pai. Sem contar meu avô que fazia racha de carroça. Mas isso aí nós vamos falar depois. Cavalo de pau de carroça. Cavalo? Daí não vai entrar do chupador, não. Deixa isso aí à parte. E foi. Aí foi tocando. De repente, em 2009... 2009 deslanchou.
surgiu as máquinas, começou a aparecer, já existia, começou as máquinas eletrônicas, nós entramos numa feira muito grande que se chama Show Rural, e apareceu um fazendeiro forte. Falou, você faz esse serviço aí nas máquinas também? Até então só caminhonete. Só caminhonete e caminhão. Caminhão e caminhonete. Isso. Você faz nas máquinas? Eu falei, faço. Como que eu vou fazer isso? Eu Nunca não tinha tinha nem mexido. visto uma máquina daquele tamanho. Não sabia nem Só como é que sabia tirar, não sabia nem como é que era a escada dela. Sabia as máquinas antigas, que eu ia com meu pai lá tirar bomba. Eu estava tão focado na injeção eletrônica dos utilitários, dos rodoviários, como é que eu não tinha tempo para ver máquina? Vamos lá, então vamos. Cheguei na máquina, falei, meu Deus do céu, achei a tomada, puxei a leitura. Falei, vou começar o básico. Fui pelo básico, fiz a máquina. Falei, rapaz, o que você fez nessa máquina? Ficou bom demais. Pode fazer minhas 10. Nossa, Juro já na do primeira céu. pancada? Na primeira pancada. Tinha uma outra empresa que eu fui pesquisar, que fazia no Mato Grosso, cobrava cerca de R$ 8.000 para fazer a máquina. Cada uma. Cada uma. Eu falei para ele, eu vou te fazer um valor bacana. 3.000 fica bom? Ele falou, pode fazer as 10. Nossa Eu Senhora. nunca vi tanto dinheiro rápido assim na minha vida. Porque você fazia aquele serviço ali, o que demorava? R$ 600 fazer uma caminhoneta. É assim, para você fazer hoje é rápido, mas na época você demorava Demorava lá um pouco 3 mais. horas para fazer. Pois é, mas no dia você fazia 4, 5 máquinas. Mas ali, eu demorei 2 dias para fazer essas Para fazer as 10. 10 ou 11, se não me falha a memória. Pegar o dinheiro limpinho, com gosto. Falei, eu vou investir. Dali, comprei outro equipamento. Aí surgiu a ideia do seguinte, eu falei, ó, eu sozinho aqui, eu não dou conta de estar na lavoura, fazer bico, fazer chip. Existia um equipamento que você agrega no nosso. Então, você faz tudo online. Aí, coloquei um colega meu, de infância, falei, você vai na lavoura e eu fico aqui fazendo remap. Faz a leitura lá e manda. A leitura manda para mim, eu faço. Daí depois online. eu devolvo para você, você já Devolvo. coloca e tá, tamo certo. Ali eu fazia bico, eu fazia bomba, eu ajudava meu irmão nas caminhonetas, eu fazia o remap e eu rodava toda a região. Então era multifuncional. Ótimo. Fomos fazendo, foi dando certo. Nisso aparece, em 2012, se não me falha, um cara que se chama Juca Bala. Ah, um carniça. Aí o olho enche de lágrimas agora. Aí nós fomos desenvolvendo um trabalho para levar isso para um grande público, né? É. Que era a galera do agro, que era tudo mais. E aí que surgiu o Andinho Chupador, que era do chip, que muita gente acha que não é o que vocês estão pensando, é chipador de chip de potência. Que daí começou a divulgar isso aí, e dali para cá as coisas só melhoraram, né? Foi. Aí começou a propaganda do chupador. E ligava, falava assim, eu queria que viesse o chupador aqui em casa. Só vem se for você. Falou, quem que pode vir? Eu falei, não, eu tenho a minha equipe, que era eu e mais um. Mas eu vou te atender. E fui. Nisso, esse meu colaborador, meu amigo, passou por uns problemas pessoais e se afastou da empresa. Aí eu já não era eu vezes 5, era eu vezes 10. Aí tinha que fazer o trabalho de todo mundo. Eu ia, fazia no lugar, aí eu casei. Casei. Casou? Pois é. Ensinei a minha esposa, na época, A fazer. a fazer o remap. Ensinei ela assim, 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 você me ajuda, porque eu não poderia ir a caminhoneta na Engediza e eu estar na lavoura. O equipamento era um só. Eu não tinha como eu enviar o arquivo e fazer tudo sozinho. Então ela fazia ali e eu fazia na lavoura. Da região aqui do Paraná, depois da sua propaganda, passamos para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, São Paulo. E eu sozinho ia atendendo tudo. Então eu não sabia o que era dormir lá há anos. Foi quando conheci o energético, que acho que se baseou em mim no como Na fazer. necessidade. Na necessidade. Necessidade não, na necessidade. Tinha que até gagueja. Ótimo. E foi crescendo, foi tomando uma proporção. Fomos para o segundo show rural, para o terceiro show rural. De repente, uma fazenda do Mato Grosso falou assim, ó, vem aqui, você que é o chupador? Eu falei, é eu mesmo. Aí eu já gostei do nome. Falei, eu vou aí e tal, vamos chupar todas as máquinas. Vamos chupar. Cheguei lá e falou assim, ó, ele me ligou, falou assim, quanto que custa para fazer John Deere, as massas? Falei, opa, não é a massa, eu estava acostumado na fazenda a fazer 10 no máximo. Quando eu vi era 150 máquinas. Senhor Jesus. E aí? Sozinho. Sozinho. Aí veio esse colaborador meu, voltou. Foi eu e ele. 60 dias na fazenda. Aí se eu já gostava, peguei mais gosto ainda. Nisso nós destacamos. O menino de lá era de Tocantins, foi a nossa primeira revenda, ele falou, eu estou indo embora para Tocantins. Ele era advogado. Perdão, ele não era de lá não, ele era de Cascavel. Viu o nosso serviço, falou, estou indo para Tocantins, eu sou advogado, não gosto do que eu faço. E quero mexer Quero nesse mexer ramo com aí. mecânico.
Tá lá o equipamento. A primeira revenda autorizada de Tocantins. Dali foi a primeira. Aí eu fazia toda essa logística, esse trabalho fora, e a moça que era casada fazia. Não vou falar o nome dela, ela vai ficar brava. Aí isso. Né? Tudo Você bem. conhece, tá tudo Sim. certo, gente fina. Vamos voltar. Não. Vamos lá, Então, vamos lá. Foi fazendo serviço para ele e para mim. Me descobriram, a concessionária me descobriu. Falou, olha, eu estou com uma máquina aqui e essa máquina não desenvolve. Você pode dar uma olhada? Falei, vamos. Falei, eles querem fazer uma pegadinha. Que é geralmente a concessionária, o engenheiro fala assim, estudei anos, o que está feito é para continuar, ser assim. para permanecer. Só que o estudo que o engenheiro tem, automaticamente, lança no mercado também. É um software, é uma manipulação de software. Se eu estou mexendo naquele, eu sou obrigado a ter o mesmo conhecimento dele, mesmo sem o diploma do engenheiro. Eu estudei mecatrônica, mas eu não sou engenheiro de produção, digamos assim. Cheguei lá, eu vi o programa da máquina, eu já sabia como funcionava, era uma máquina nova, fiz. Então ela teria que andar numa velocidade de colheita a 4 por hora para suprir a necessidade. Eu fiz ela andar a 6 e tendo autonomia. O mesmo aproveitamento. Isso. Ali já firmei parceria com a concessionária. O mecânico da concessionária, que indicava o serviço, o proprietário na época dessa rede, falou, pode fazer, que eu aprovo, assino embaixo. Ele ganhava dinheiro, hoje, digamos, R$2.000. Eu proporcionei a ele um equipamento, depois de 2 anos, para ele fazer esse serviço. Ali foi a nossa segunda revenda. Vamos lá na frente, depois a gente vai voltando. Hoje ele tem 10 máquinas e 3 revendas em G-Diesel. Ele já é referência. Já é referência. Então, daqui ele foi chipando as máquinas, fazendo o nome, juntando o dinheiro dele, agregando valores. Ele é proprietário de 10 máquinas que faz serviços terceirizados. Então, de R$2.000 que ele ganhava na época da concessionária, hoje ele já é um baita do empresário. Então, uma coisa vai somando a outra. Ali foi a segunda revenda. Aí depois foi indo para lá e foi ampliando. E hoje a gente está com 120 revendas no país. Mas hoje no Mercosul. Você tem mais chupadores daí, né? Tem. É os chupador mirim. Estão começando os menininhos lá. É. E assim foi. E devido a esse serviço, atrapalhou, somou muito na minha vida, em conhecimento, superação. Aí foi o fim do meu casamento, porque eu viajava demais e foi atrapalhando. E é aquela cobrança. Mas você não está em casa, você vive para o trabalho. Mas eu me obriguei a fazer isso. Eu não tinha opção. Eu construí, digamos assim, um projeto. Eu não posso abandonar. Que se eu abandonasse, daí já não era só o Andinho. Não era o Andinho, o casamento do Já Andinho. tinha muita coisa mais envolvida. Era muita família que dependia de mim. Eu falei, não, eu tenho que tocar. Eu falei, se não dá, infelizmente, não por dinheiro, nada, mas pelo objetivo que eu tinha. Sim. E continuei trabalhando. Passou lá 1 ano separado, falei, cansei dessa vida. Não era para mim, não saía, não fazia festa. Você nunca veio para cá para fazer show, nós tomar uma cervejinha, mas você viu, não era o que eu queria. Eu quero continuar o que eu tinha em mente, assim, futuro. O que já era um planejamento. Exatamente. Conheci outra pessoa, me alinhou a vida, alinhou a minha cabeça, falou, agora é assim, ó, você é um empresário? Falei, não, eu sou mecânico. Falei, não, você é um empresário. Ela já tinha um conhecimento maior, trabalhava numa empresa que é renomada no país, digamos assim, mais de 5.000 colaboradores, e ela deu muita ideia boa. E fui trabalhar, pessoa que entendia, que eu sabia que eu poderia trabalhar fora e tal. Passou 2 anos, eu falei assim, nossa, eu não tenho nem um passarinho para dar água. Não tenho nem um cachorrinho, queria um filho. Mas eu já tinha tentado no relacionamento anterior ter um filho. E não tinha como ter. De repente, falou, tô grávida. Falei, legal, achei que era brincadeira. Mostrou lá, o exame tá grávida mesmo. Meu Deus do céu. Aí mudou tudo de novo. Aí deu eu já outra. não queria mais viajar, já não queria mais trabalhar, que eu ficava olhando a barriga que ela nem tinha. Mas na expectativa, falta muito para os 9 meses? Falta muito? Tá. Aí vem a repercussão. Então, se nós vamos falar agora, tudo que eu estou falando aqui é uma lição de vida e um livro aberto. Lá atrás, no passado, quando moleque, eu fui para a praia e deu uma confusão de trânsito. Não passou de uma discussão. Essa discussão refletiu na minha vida quando eu já estava praticamente um pai de família, um empresário.
veio um mandato que eu tinha que responder um processo. Isso eu tinha que ficar em reclusão. Falei, meu Deus, eu nunca fui na delegacia nem fazer a digital, como que eu ia ficar em reclusão? Semi-aberto, se eu não me engano. Eu fui estudar isso. Fui no advogado, falei, isso aí não existe. Ô, rapaz, mudou a lei. Aí. Fica mesmo. Falei, não vou. E aí? Aí vem o terceiro milagre. O primeiro quando eu nasci, o segundo quando eu... Do acidente da moto. Aí veio o terceiro. Terceiro eu cheguei no juiz, falei, olha, tem esse problema, foi uma discussão. Falou, isso aqui é um erro do seu advogado na época. Mas ele olhou assim e falou, não tem o que fazer. É 4 meses. Vai ter que ficar lá. Vai ter que ficar. Falei, não vou. Mas quieto. Aí eu já estava pensando, não vou ver minha filha nascer, acabou meus projetos, mas não parei de trabalhar 1 minuto, não deixei ninguém se prejudicar com essa situação. Com um problema que era teu, né? É meu. Eu tenho que abraçar, eu tenho que resolver. Mas por dentro está destruído. Eu saía de casa com medo, falei assim, meu Deus, a polícia vai me prender, vai achar que eu sou bandido. E, bom, não sou, mas vamos lá. Cheguei lá, o juiz olhou bem no meu olho e falou assim, você é uma pessoa boa, pode ir embora. Falei, é mesmo? Falei, eu não esperei ver se ele ia mudar de ideia ou não. Ou querer uma explicação, explicar o porquê que ele tá tão bonzinho, né? O advogado olhou para mim e falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Você acredita no teu Deus? Falei, muito. Falei, então agora você passa a idolatrar ele. Vai lá mais. Vai mais. Então tá bom. Nasce a Sofia. Nossa, que alegria. Minha bonequinha. Tá ali, ó. Bichinho. Vem aqui um pouquinho. Dá um abraço. Tá aqui a bonequinha. Fica aqui, mas quietinho. Aí nasce a Sofia. E aí o trabalho começa de novo, eu ter que viajar. E foi. E aí as franquias começou a dar problema de respaldo para alguma coisa para o cliente. Problema não, digamos assim... Precisava de mim lá naquele momento. Faz parte do trabalho, Faz parte de tudo. Eu tinha a equipe formada, tudo certinho, mas queria o chupador, né? Chupador. Então, vamos lá. Vai lá com o tio agora, depois o pai te chama. Aí, eu fui atender a franquia e a minha cabeça foi tumultuando. Porque daí é onde eu achei que eu iria ter um pouquinho mais de paz. Ia ganhar tempo para você. Tempo. Acabou. Já se passou 2 anos e eu não tinha visto a Sofia crescer. De repente, com mais 1 ano e pouco, eu comecei a sentir uma dor estranha, dor na nuca. E o que é isso? E fui no médico. Ele falou assim, não, vou te dar um remedinho aqui que sara. Eu vou falar o remédio porque não é segredo para ninguém e não tem problema. Rivotril. Falei, o que é isso? Rivotril? Então dá, eu tomava, mas ficava tranquilo, não doía a nuca, não doía nada. Aí começou a acelerar o processo, dor no peito. Nisso passou mais 6 meses, passou 1 ano. Eu falei, eu vou no hospital, não vou no médico. Aí fui entender, Rivotril é para você acalmar quando você tem ansiedade. Eu falei, mas o que é ansiedade? Eu não tinha tempo de saber mais sobre isso. Meu foco era serviço. Você já estava num turbilhão tão grande que já não sabia mais o que era eu administrava os negócios, mas a minha vida pessoal estava... A minha cabeça estava bagunçada. Aí veio aquele flash. Comecei do zero, a vida está indo, acabou um relacionamento. O que é isso? E o que não é? Aí ele falou, procura um psiquiatra. Eu falei, psiquiatra, não sou louco? É o que a maior parte das pessoas fala. Todo mundo pensa. Por quê? Isso mesmo. Antigamente, você assistia um filme na clínica psiquiátrica, você via camisa de força, tratamento de choque, gritando, batendo na cabeça. Água gelada. Eu falei, mas eu não sou isso, não. Eu sou meio atrapalhado, mas louco eu não sou. Perdão quando eu falei que alguém era louco. Aí eu fui descobrir o que era a loucura. A loucura está dentro da sua cabeça. O psiquiatra eu fui. Aí que tá. Aí veio o problema. Ele falou assim, você tem um problema que se chama bipolaridade. Eu não sou bateria? O que tem de bipolaridade? Onde é que tá o negativo, positivo? O que é isso? Eu falei, eu sou um chupador, mas bateria não tem, não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí ele falou assim, não, eu vou tratar você. Você tem que tirar o pé um pouco do acelerador. Você está querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu vou te dar vou fazer um tratamento com você que 3 meses você vai ficar bom. Você faz essa reposição hormonal aqui e tal. E fiz. Colocaram uma gasolina azul, uma vermelha e uma amarela. E muque. Ali chipou o andinho. Rapaz, fui pra praia. Corri. Eu não sou muito de esporte, assim, por falta de tempo, né? Essa é toda a desculpa do como chama mesmo? Quem não faz acomodado, esporte, né? Acomodado. Sedentário. Sedentário, esse aí. Rapaz, eu corria 10 quilômetros.
resolvi ir num show. Nunca fui, quer dizer, não era mais de beber, na minha juventude, lá tal, bebia, mas não era mais de beber, foco no meu serviço, aí vai me atrapalhar. Na segunda-feira não bebi mais. Fui num show. Cheguei lá e vi um cara bonitão, Gustavo Lima. Ali a mulher olhava pra ele, e foto, e Gustavo Lima. Falei, não, vou ficar bonito Eu igual quero ele. ser o Gustavo Lima. Então, tomei. Quando eu tomei um golinho, acho que deu uma reação com o remédio que eu tomei. Ai. E ali não tem nada a ver. Eu pensei isso. Porque daí no outro dia deu uma ressaca, no outro ressaca, eu já não queria mais correr, daí eu comecei a ficar sentado. Falei, vamos embora? Acabou a festa, vamos embora. Eu vim de carona, eu não gosto de andar de carona, vim de carona. Cheguei aqui, daí não levantava mais. Aí comecei a ficar ruim. Aí eu fui entender a bipolaridade. O que era isso? Momentos de momentos. muito êxtase e lá momentos lá embaixo. Quando eu somei a vitamina que eu tomei, essa reposição hormonal com o álcool, eu fui lá para cima, eu dei um pico. Euforia, energia. Quando eu caí, eu não voltei na linha, eu fui para baixo. Aí eu não levantei mais. Aí voltei no médico. Falei, é pelo álcool? Falou, não. O álcool só deu esse pico. Mas vamos continuar o tratamento? Vamos continuar. Agora você vai tomar esse remedinho aqui. Então tá bom. Tomei. Aí eu liguei 3 dias depois e falei, não mudou nada, tô ruim, tô esquisito, minha cabeça pesada. Falei, continua assim, daqui 3 meses você vê o resultado. É lento mesmo. Aquele pique que eu saía para atender um cliente, eu ia amarrado, parecia que estava puxando não era um sacrifício. Vagão. Era locomotiva com todos os Era um vagões. sofrimento. Não tinha vontade. Eu precisava trabalhar. Passou os 3 meses, eu voltei. Falei, e agora? Quando que eu vou melhorar? Você tá ruim? Mas ele sempre me atendeu certinho. Cada 15 dias tinha reconsulta, mas eu estava esperando, contando os 3 meses. Nada. Continuou tudo igual. Tá bom, ele foi viajar e acabou o meu remédio. E aí? O que eu ia fazer? Se eu não tomar o remédio, eu vou passar mal. Mas eu já estava passando mal. Fui em outro médico, outra teoria. Ele falou, não, toma esse remédio aqui e tal, que vai ficar bom. Tomei, mesma coisa. Falou, daqui 3 meses você vê o resultado. Sempre de 3 em 3? De 3 em 3. Eu falei, vou esperar a gestação, daqui 9 meses eu tô bom. E foi. Ali eu fui pro segundo médico. Nada. Aí foi indo, de repente, não lembro a proporção do outro, fui pro terceiro, que eu queria saber outras opiniões. No terceiro, ele falou assim, toma esse aqui que vai ficar bom. Eu devia ter um galão daqueles de 200 litros de óleo cheio de remédio. De tanto que toma esse, corta esse, vai aquele. Culpa do médico de jeito nenhum. É a teoria dele, Era o método dele, o método dele. É isso aqui. Tranquilo. O remédio dá até um apagão, viu? De tanto que eu tomei. Tava no terceiro médico. Isso. Não teve mais jeito. Aí eu entrei em depressão profunda. Tá, em que momento você falou, viu, eu tô com depressão? Quando eu sarei. Quando você melhorou. Quando eu sarei, não tem cura. Mas quando eu saí de casa, que nós vamos chegar lá, falar assim, era depressão que eu tinha? Eu não sabia. Mas eles não tinham falado para você antes? Porque era, falaram que era bipolaridade. Bipolar, aí que eu estava entrando em depressão. Quando o médico falou para mim, isso aí é depressão. Perdão, eu falei errado. Eu fui entender o que era depressão quando eu saí desse quadro. Ele falou, você vai ter ataque, crise do pânico, eu já me assustei. Aí ele falou assim, você vai ter crise de ansiedade, já faltou ar. Pronto, na hora. Cabeça. Sim. Chegou uma época, para você ver como o poder da mente é tão forte, faltou ar. Falei, tá igual quando eu me acidentei de moto, é o pulmão, tá cheio de água, tá embolia, me leva pro hospital, eu tô infartando. Vamos pro hospital. Chegou lá, falei, coloca a máscara, pelo amor de Deus, coloca a máscara, que eu não tô mais respirando. A moça colocou, falou, calma, colocou. Falei, graças a Deus, não falei que era o ar? Falou, tá, mas é que tá desligado. Tá vendo? Tava desligado, Tá mano. desligado. Tá bom. Tá ali, beleza. Fez exame, coloca ele contraste, coloca eu num tubo, tira do tubo e mede tudo aquilo e você não tem nada. O teu problema é depressão, não tem infarto, enfim, não é nada. Falei, e agora? Como que eu faço? E não sara. Ali eu já não trabalhava mais. Ali eu me entreguei. Fui para casa, não queria sair. Eu dormia embaixo da cama. De medo, não é medo de fantasma, não. Quando falo pânico, no meu caso, eu não tinha medo de bicho, não tinha medo. Tinha que ver bicho, ver avião no rio. Assalto, nada? Assalto sem ladrão. Eu tinha medo de dar a luz e eu ter que ir para a Ingediesel para responder uma pergunta que eu não sabia responder. Qual que era a pergunta? Bom dia, você está bem?
Uma simples pergunta me atacar. Eu falei, meu Deus do céu. Isso já te causava pânico. Já tumultuava. Aí, remédio, você vai me sarar. Aí eu dormia. Então, o prazer do... Prazer não. A fuga do depressivo é o sono. Então, você toma remédio para dormir com medo de acordar e passar mal. Quantas vezes à noite eu acordei para ir no banheiro, falei, eu sarei, graças a Deus. Eu estava animado a acordar, que eu digo. Eu estava com o olho fechado, mas o cérebro estava ativo. Aí eu voltei, falei, eu estou bem, agora eu posso dormir. Quando eu via, clareava o dia, acordava pior do que eu estava. Falei, eu não sarei, então me dá mais remédio para dormir. Passava um dia, 2, 3, e ali foi se passando o tempo. Lembrei, fugiu. O terceiro médico cortou alguns remédios, falou, toma esse. Tomei, rapaz. Aí eu ganhei na loteria. Falei, Você melhorou? Zero. Assim, Zero. de um dia para o outro, a coisa... 100%. Comecei a dirigir de novo e fui dele. Me ligou, como é que você tá? Falei, rapaz, ganhei na loteria, tô 100%. De 0 a 10, quanto você tá? Falei, 11. Falei, então você vai cair. Eu, posso cair. Falou, porque você tá no pico. Você não vai voltar, você vai lá para baixo. Falei, de novo. 2 dias depois caiu. Aí. Volta no tratamento e tal. E foi. E vamos fazer uma missão lá em Minas Gerais. Foi Tabus. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas assim, de carente, e não com dinheiro, não é isso não. É ajudar, ou tem uma pessoa atravessando a rua, eu pego no braço, eu ajudo a atravessar, eu desço do carro, eu pego. Meu prazer é ver as pessoas necessitadas bem, servir. Vamos lá em Minas Gerais, tem uma missão para fazer da minha igreja. Juntamos lá 2 caminhonetes com alimento e fomos lá. Falei, aqui eu vou sarar, porque eu estou mostrando para Deus que eu sou uma pessoa boa. É a caridade, eu estou ajudando. Mas era espontâneo. Mas não, é tudo no seu tempo. Eu perguntava muito para Deus, Deus, eu sou uma pessoa boa, eu não dou prejuízo para ninguém, eu quero todo mundo bem. Por que eu estou passando por isso? Hoje eu aprendi, não é por quê, é porque que eu tenho que sair dessa situação. Se eu estou ali, é uma fase da minha vida que eu tenho que superar. Fui para lá, voltei pior ainda. Porque não tinha acontecido o que você esperava. Não, porque eu vi que o meu quadro era 1% do que as pessoas estavam passando. Que viviam lá. Sem água, sem comida. Eu comprei um chocolate, dei para uma criancinha. Ela olhou e falou, o que é isso? Nunca tinha visto. Ela nunca tinha visto, ela não sabia nem abrir um bombonzinho. Quando eu dei, ele quase comeu a embalagem. Falei, tem muita gente pior. Aí, em vez de eu falar assim, eu vou para frente, não. Aí eu senti a dor daquela pessoa. Porque você fica vulnerável. Tudo que acontece, se está chovendo, você já se molha sem você estar indo na chuva. É um negócio muito esquisito. Voltei e caí mais um pouco. Aí me entreguei. Falei, não aguento mais. Ali chegou a minha salvação, a Sofia. Pois é aí que eu queria perguntar. Qual que foi a importância da Sofia na busca da cura dessa depressão? Foi nesse momento que aconteceu... Estalou? Isso. Ali foi o momento... É isso aí. É importante viver essas emoções. Foi um momento que não era só eu. Era ela. Ela só tinha eu, a família, a mãe dela, mas a referência dela é o pai. A filha, ela cresce. Se ela vai arrumar um namorado, ela quer que seja igual ao pai dela. Ela busca o modelo. Não é? Tanto que hoje ela falou, papai, quando eu crescer, eu não vou arrumar namorado, não. Vou ficar sua parceirinha. Eu falei, não, filho, você vai arrumar um namorado que é legal, igual o papai. Não chato igual o papai. Você não é chato. Enfim. Chegou o momento que eu entrei no meu carro e falei, eu vou sumir. Eu não vou falar que eu ia fazer besteira, porque isso não. Me matar? Não. Eu falei, eu só vou sumir. Eu não vou olhar para trás, vou pegar o carro e vou até onde der. Vou morar no mato, vou fazer qualquer coisa, mas aqui eu não aguento mais ficar. Eu não aguentava mais dormir embaixo da cama, e no outro dia eu tá bom, e no outro ruim. A Sofia não ouviu, ela não sabia de nada, era pensamento. Ela veio e pulou no carro. Papai, você não vai fazer isso. Deixa eu perguntar para ela. Sofia, faz favor, vem aqui, faz favor. Que eu acho que ela vai lembrar. Conte para nós, o que foi que você falou quando o papai estava deitado? E aí, o que foi que você disse para ele que ele conseguiu levantar para voltar a trabalhar e fazer tudo que ele fazia? O que você falou? Eu falei assim, ô papai, levanta dessa cama, Jesus não gosta de ver você assim. Vamos trabalhar. E a partir daí... A partir daí me deu força. Bati.
Aí, pronto. E a partir daí foi que você... Essa foi a segunda parte. Quando ela pulou na janela do carro, falou, papai, não vai aonde você vai. Não faz o que você quer fazer. Ah, quando você queria sair com o carro pra... Queria ser para... Não sei. Eu queria sumir, mas E você não tinha comentado isso com ninguém? só com o meu pensamento. Só no teu pensamento, só na tua consciência. Eu entrei no carro, falei, não sei, se passa um caminhão em cima de mim é um livramento. E aí veio ela. Ela pulou no carro. Ela pulou e falou assim, você não vai. Jesus não quer que você faça isso. Se você for, você vai me levar junto. Eu desci do carro e falei, o que está acontecendo? Aí deitei. Quando eu deitei, ela falou, levanta dessa cama. Jesus não quer que você fique aí. Sai de casa, vamos trabalhar, rapaz. O jeitinho espontâneo dela. Fui. Nisso, apareceu um primo meu e um colega. Ele falou assim, vamos num médico. Eu falei, não quero mais médico. Não aguento mais. Vamos lá. Fui no médico, o médico falou assim, olha, teu quadro é grave. É um quadro depressivo. Pode sim se passar por um quadro suicida. Você tem que ir para uma clínica. Eu falei, agora ferrou tudo. Voltou tudo aquela atrás, da camisa de força, babando, batendo a cabeça na parede. O que eu vou fazer em clínica? Eu falei, mas não tem mais o que eu fazer. Vou para a clínica. Então vamos. Fui na clínica. Quando eu cheguei na clínica, o médico me atendeu. E não era uma clínica, era um spa. Foi o mais lindo do mundo. Tinha um lago, tinha de tudo um pouco. Enfim. O médico me atendeu, contei a história para ele. E ele olhou para mim assim, falou assim, eu vou cuidar de você. Eu dei risada. Falei, de novo? A mesma história? Falei, vamos lá, né? Falou, toma esse remédio aqui, ó. Você tem que ficar aqui 6 meses. Toma esse remédio aqui que você vai ficar bom. Nisso abriu uma porta. Quando abriu a porta, entrou um senhor, uns 80 anos, cabeça branca. Falou, tudo bem, tudo. Ele contou a minha história. Falou, é assim, assim, assim. E o médico só assim. Aí eu pensei, acho que ele tá bravo, porque o outro tá ensinando ele, né? Falando como que é, como não é. E eu olhando para ele e o médico cabeça baixa. E ele falou um monte comigo. Você vai sair dessa, não é assim e tal. E você tem que ter fé em Deus. E não sei o quê. E falou. De repente o médico da frente, que estava ali, falou o seguinte, viu, eu vou te dar o remédio, mas o teu problema é mais espiritual. Você está atribulado com o seu serviço, mas busca a Deus. Eu sou médico e a gente tem a teoria. Deus me deu a sabedoria para te receitar um remédio, mas eu estou sentindo de falar para você que a tua cura está em Deus. Falei, igual o rapaz falou aqui, falou, que rapaz? Falou, esse que saiu dessa porta aqui, ó. Não tinha porta. E eu não estava louco, não estava variando, não estava tomando remédio. Fui pro quarto. Ele deu um remedinho, liguei para minha mãe. Falei, mãe, minha mãe é tribulada. Sofrendo, os joelhinhos dela Imagina, Calinha, a mãe por si só, né, já tem esse, é um amor diferenciado pelo filho, ainda mais numa situação dessa, né? Falei, mãe, então é assim, 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 aconteceu. Ela falou assim, é o anjo. É o teu protetor, Anjo é o teu Gabriel, guardião. ela falou, porque eu tive uma revelação, minha mãe é muito evangélica, a gente tem a mesma doutrina, mas ela é... Eu falei, o joelhinho dela faz calo. Ela falou, eu tive uma visão, ou um sonho, me falha a memória agora, que ia vir um anjo na tua sala e ia te falar palavras que você ia se libertar. Eu nunca mais vi esse rapaz. O médico falou aquilo que foge um pouco da medicina, a crença, né? De uma consulta padrão, né? Uma consulta, exatamente. 3 dias eu estava correndo os 10 quilômetros da praia. Mas Com o remédio que ele deu. que não era o mesmo daquele outro tratamento. Sabe qual é o remédio? Ah. A S infantil. A essa infantil, que era o placebo. Ele colocou na minha língua e toma que você vai dormir. Ali eu dormi toda. Eu falei, viu, que remédio milagroso você me deu? Ele falou, S infantil. Eu falei, para que serve? Para nada, para você tirar da tua cabeça, você está doente. Você não é doente? Olha o teu tamanho. Vamos tratar aqui, mas agora eu vou receitar um remédio para você conduzir a sua vida. Vem lá. Tirar o pé do acelerador, parar, respirar e pensar. Muito bem. Mas, rapaz, virei um foguete. Eu não queria mais ir embora. Só que eu fiquei lá 1 semana. Era um tratamento caro. A gente tinha condições na época sim, mas eu não vi a necessidade de ficar todo esse tempo. Ele Falei, queria tem ficar gente 6 precisando de meses, mim. né? Tem minha mulher me esperando, tem minha filha, tem minha família. Mas voltei. Vamos trabalhar. Cheguei em casa, beleza, tudo bem, que legal, tal. Ah, amor, tem um negocinho pra você, o quê? Eu quero me separar. Oh, meu Deus. Eu já liguei pro médico. Tem vaga aí? Tô indo embora. Falei, vai voltar tudo de novo. Ai. Tudo. Não voltou.
Não voltou. Eu falei, não, o meu propósito é a minha filha. Eu já tive uma separação uma vez, tive a segunda que eu não entendi na hora. Falei, eu não vou me deixar, não. O médico falou que eu não tenho nada, coisa da minha cabeça. Então vamos trabalhar. Eu não fiquei inimigo da minha ex-mulher, ela me aconselhou, gente fina, me ajudou. Lógico, tinha as divergências, né? Sim, sempre tem, né? Ah, ela ficou mais bonita, salto alto, ia dando aqui, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas tá bom. Faz Resumindo, passou lá um ano, hoje nós estamos juntos de novo, para você entender. Então a gente não pode apontar nada e julgar, então, enfim, é a vida. É? Nesse ano, eu aprendi muita coisa. Muito. Eu falei, eu trabalhei a minha vida inteira. Não é que eu só pensei no dinheiro. O dinheiro é consequência de um serviço bem feito. Sim. Mas você depende do dinheiro. Se não for o dinheiro para te proporcionar um hospital bom, uma clínica que eu tive a oportunidade de ir, uma palavra que aquele médico, naquele determinado momento, estava lá, se eu não tivesse condições de estar lá, eu não teria ouvido. É. Se eu não tiver um dinheiro para ter um carro, para mim poder viajar, enfim. Mas o dinheiro não é tudo. Aí eu falei, só que eu vou usar o dinheiro que eu gastei em remédio durante esses quase 3 anos, que eu fiz uma conta básica, deu mais de 40 mil reais em remédio. Não que eu tomei isso. Eu tive uma época que eu tomei 20 comprimidos por dia. Nossa. E eu comprava já de estoque. Falei, vai acabar, o medo de acabar o remédio. Ele receitava falei, me dá mais 3 receitas, vou em farmácia diferente. Não podia, mas eu consegui, eu tinha estoque de remédio. Joguei tudo fora, não porque eu abandonei, porque um médico capacitado falou, tá na hora de você parar com esse e toma esse. Hoje eu tomo um estabilizador de humor. Ele mandou tomar eu tomo 1/3. Hoje eu sei que se eu parar, tá na minha cabeça. Cada caso É um caso, né? Tô É. falando o meu caso. Sim. Peguei minha filha. Vamos para Gramado, filha? Vamos para Gramado. Um frio. Foi eu, ela e uma amiga minha. Chegou lá, tal, a amiga minha ajudando a cuidar dela, a Sofia grudado nela e tal, bacana. E me empolguei, falei, vamos comprar uma passagem agora, vamos lá para o Nordeste. Falei, esse ano eu Vai vou ser trabalhar, o ano. mas é o ano que eu vou me dedicar para a Sofia. Então vamos. No meio do caminho, a amiga desistiu do Nordeste. Foi muito legal lá em Gramado, leva a Sofia a andar de cavalo, e alegria. No meio do caminho, a moça não pôde ir, teve um compromisso. E agora, eu vou perder a passagem? Eu vou não. Vamos, Sofia? Vamos. Cheguei no Nordeste, falei, o que eu vou fazer com essa menina de 4 Só vocês anos? dois? Só nós dois. Jericoacoara. Lugar de casal, de festa e tal. Falei, o que eu vou fazer com essa menina? Juca, o que ela fez comigo, não eu fiz com ela. Ela arrumava minha roupa e falava assim, papai, você é doido? Tá feio demais. Ela fala orna. Fala comigo. Isso não orna. Isso não orna. Esse sapato não orna com essa calça. Pá, mas, meu, o homem desajeitado, ela falava. E você se Ah, divertindo. mas me diverti. Ali foi a segunda viagem. Depois veio a terceira, a quarta e a quinta em um ano. Me diverti. Ali eu aprendi a dar valor na vida. E uma frase que eu usei lá, não é o que você faz, é o que você deixa de exemplo para uma pessoa. É. Então, a menina é grudada em mim. Grudada. Você acha que eu vou acordar e tá ruim? Para passar para ela, onde o pai tá ruim, onde o pai tá bom? Não, eu tenho sempre que estar bem. Então, coloquei na minha cabeça que eu tenho que estar bem. Isso é uma doença, depressão. Os estudos dizem que não tem cura. Mas tem tratamento. E eu me tratei e hoje eu posso dizer que eu tô curado. Mas, para mim... Pois é, até queria perguntar pra você. Só não esquece de falar do quarto milagre. Ah, tem mais um ainda. Rapaz, milagre é comigo mesmo. Aqui, ó. Não tinha a novela Rainha dos Milagres lá? Uma coisa? O rei do milagre. Pronto, aí, ó. Que eu ia perguntar pra você o que mudou da sua vida antes e depois dessa fase da depressão aí. Porque antes você falou que vivia acelerado, aquela cara, deixando parar. E agora? Mudou isso? Ou continua ainda essa mesma correria, só que agora com uma outra mentalidade? Mudou hábito, mudou mentalidade? O que mudou? Funciona assim, ó. Você já viu muitas pessoas falar assim, rapaz, eu tive um AVC e me recuperei, hoje eu vivo a vida. Ah, eu tive um problema grave de saúde, um câncer que eu me curei, que é o quarto milagre. Hoje eu vivo a vida. Eu ainda não consegui separar 100% a minha vida pessoal do trabalho. Então, eu ainda levo o trabalho para casa.
Para isso, eu peguei um mentor, que inclusive está aqui, o parceiro Eduardo Martins, está me ajudando a separar a vida pessoal da profissional. Correto? Sim. O que mudou? Eu aprendi a dar mais valor na vida, aonde eu te falei lá atrás que o dinheiro não é tudo, mas ele te proporciona muitas coisas. Eu não deixei de trabalhar no mesmo ritmo, mas eu aprendi a separar um pouco que eu tenho uma vida também. Que não é só o Andinho da Engedize, tem o Anderson, que ele tem que ser o pai da Sofia, ele tem que viver. Mas antes era tudo junto, um acúmulo e aquela loucura. Então hoje eu paro, eu respiro, eu penso e eu falo. Antes era acelerado, a ponto às vezes de ofender uma pessoa da forma de se expressar. Não, vamos lá, vamos lá. Muito aceleramento. Então depois da depressão eu vi, a gente não é nada. Se eu não tiver temor a Deus e saber que tudo é a vontade dele, tudo no seu tempo, entra a questão do porquê que eu estou assim. Não, é para quê que eu devo continuar. Ou não? É, né? Ou inverte a proporção. Bom, mas a conversa é essa. isso aí. Bom, então, o que a gente entendeu aqui é que, nesses casos, tem que acontecer uma mudança. Tem. Né? E no teu caso, que, né, como você falou, no teu caso, a gente não tem como Cada falar caso que um isso é caso. uma regra, porque isso não é base, porque é questão de pensamento, de vibração e de atitudes. Exatamente. Então, o Andinho de lá de trás era um, agora, É graças a Deus, é outro e com uma outra mentalidade, né? Exatamente. Então hoje eu penso que não só mais no Andinho como pessoa, não só nele, mas hoje eu tenho que pensar no segmento que a gente tem que dar para a empresa, que eu comecei lá atrás, lá vendendo a paçoquinha no sinaleiro, que é onde me dava um dinheirinho. Lavando peça. Lavando peça, a paçoquinha com 8, 9 anos, 10 anos, 12, não me lembro, depois lavando peça e assim eu já te falei. Então eu tenho que pensar tudo lá atrás até agora, o que eu quero daqui para frente, mas eu não posso deixar de lembrar que o excesso de serviço, o acúmulo em querer tudo fazer acontecer no tempo das pessoas que solicitar, você tem que estar aqui, você tem que estar lá, você tem que estar lá, me proporcionou essa crise de ansiedade, de pânico, levando à depressão, que é o mal do século. Cada pessoa tem um motivo. O meu foi o excesso de trabalho, é onde eu organizei a minha empresa, dividi setores para mim poder trabalhar como eu trabalhava, mas tudo no seu tempo. Mas não pense, você também que está assistindo, que é assim, não, agora ele organizou, agora ele está tranquilo. Gente, é uma luta diária, porque todos os dias tem problemas, todos os dias tem coisas para resolver e todos os dias tem tendências que nos impulsionam para ir para lá ou para cá. Então, isso não é uma coisa que fala, Não, agora Tá tá tudo tranquilo. certo em casa. A partir de agora minha vida é uma beleza. Então agora Vamos resolvi. pescar. Então, é um exercício diário, né? Exato. É uma luta diária. Uma luta diária. Uma luta diária. Mas o reflexo disso tudo é que eu saí dessa depressão com mais força, mais determinação. Quando eu disse que eu organizei, é para mim não ter que voltar a ficar trancado dentro de uma casa de tanta preocupação. Então, tem os setores, eu busco ajuda, eu tenho psicólogo, eu tenho mentor, tenho tudo para ver, você está no caminho certo? Opa, você está no caminho certo, porque a gente é meio teimoso. Mas eu falo, estou certo. Tem pessoas com mais estudo nessa parte, digamos assim, psíquica, psicológica, para falar assim, não, você está certo aqui e tal. Porque se eu achar, saí da depressão, estou vivo, agora vou trabalhar, eu volto. Volta. Então você tem que se organizar. E alguma coisa tem que mudar. Exatamente. E você falou da questão da Sofia, que ela mudou Sofia. tudo, que ela foi o grande marco para a virada de chave. E com os outros familiares, depois da depressão, mudou? Eu falei muito da Sofia porque ela que foi o carro-chefe de eu sair de casa. A minha mãe ficou doente, o meu pai ficou doente, o meu irmão, praticamente nós perdemos o contato, não de briga, nada, porque ele falou assim, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho que tocar a empresa, o Andinho está aí, o que eu faço? Quando eu saí disso, mudou tudo. Hoje, o meu irmão abriu mais 2 empresas junto, que naquela época nós dividimos setores, o nome Engedize é um só. Nós dividimos setores, só que ele teve a linha dele, eu a minha. Hoje nós abrimos outras empresas juntas, a gente está mais unido do que nunca. A minha mãe, minha mãe, coitadinha, falou, mãe, vamos dar uma volta. Eu falei, não, coloca ela na moto, eu empino a moto e ela segura atrás. Parece que até estou vendo essa cena. O Liseu, meu pai, sempre. Só que quantas vezes eu tenho aquela imagem deles entrando no quarto com lanche, eu pesando lá 70 quilos, só pena e bica, ele entrando com lanche. Come? Eu falei, eu já como, eu escondi, não queria comer.
chorando. Mas minha mãe nunca chorou na minha frente. Você tá bem? Não, você tá animado. Eu falei, tá quase morrendo. Então, hoje eu vejo ela animada, feliz. Aproximou mais a minha família. Mais. Então agora melhorou em todos os aspectos. Tudo, Você, tudo. enquanto pessoa, e o seu círculo familiar também Tudo. funciona hoje de uma maneira muito mais plena. Exatamente. Que beleza. Eu tava com vontade de jogar um truco dessa mesa, que tá tão bonito essa mesa. É, meio fraquinho, né? Você falou que tinha mais um milagre, que foi o quarto milagre. Tem. Qual que é esse? A Sofia fazia aniversário num domingo, dia 22 de julho, caía no domingo, e eu tava com muita dor no olho. Eu falei, eu vou consultar. Fui no oculista, e falou assim, rapaz, vai no neuro. Eu falei, não, neuro, não tô com problema da cabeça. É no zóio? Já tô tratando Já depressão. tô tomando Falei no zóio. Mais remédio? Eu não aguento. Ele falou, vai no neuro, é um negocinho de nada. É difícil você agendar uma consulta no neuro, com plano de saúde, correto? No particular, no particular já não tem. É muito... No sistema de No saúde sistema do não tem. governo. Eu digo plano de saúde porque é muitas consultas. E no particular não tem. O meu, a moça, vem que o plano de saúde está aqui, eu tá te esperando. Eu falei, meu Deus do Assim, céu. de pronto? É. Falei, o que aconteceu, né? Alguma coisa não é. Boa não é. Cheguei lá. Olhou, fez um exame, falou assim, vai na tomografia. Também não tem horário. Cheguei na tomografia, não, vou abrir uma exceção. Entrei dentro do canudo, quase morri aquele negócio esmagado lá. O cara falou, qualquer coisa, você aperta o botãozinho. Quase ranquei o negócio lá e não parou. Passou. Demora o resultado. Isso foi na sexta. No sábado, a médica me chamou. Vem aqui. Falei, mas tudo tão rápido. Cheguei lá. Aí falou assim, olha, vamos deixar, amanhã é o aniversário da sua filha, que você comentou, vamos abrir segunda-feira. Vamos abrir segunda, teu exame, mas pode ficar tranquilo. Eu falei, o que é, doutora? Fala a verdade. Falei, não, tem um nervo que está atrás do seu olho, ele está empurrando o olho para fora. Eu falei, tá, agora eu vou colocar um olho de vidro. Ele falou, não, pode ser câncer. Eu falei, meu Deus do céu. Aí caí. Ela contou para você antes do aniversário? Mas não é, mas calma, faz no aniversário. Nisso, a mãe da Sofia já estava chorando ali. Tá, mas já tinha passado essa fase mais crítica Claro da que depressão? não. Ainda estava sofrendo com isso? Mas lembra do pico? Foi um dia Então bom, você estava um dia bom ruim. por causa do aniversário dela, daí de repente... Aí que eu fiquei bom. Hã? Aí que eu fiquei bom. Aquele pico. Depois eu voltei tudo que eu já contei. Fiquei bom porque eu falei assim, não, isso aí pra mim não é novidade. Eu já tô morto. O que vier? O que vem é lucro. Tá bom, falei, não abre nada. Aí fui no aniversário, aí lá eu caí. Olhei a menina brincando com as amiguinhas e tal. Vem, papai, vem, pai. Como que eu ia ter força? Olhei os convidados lá, tudo com aquela cara de paisagem, morrendo. Família desanimada, todo mundo sabia. Só eu que não. Que a médica já deveria ter falado. Vamos na igreja à noite? Falei, vamos. Fui na igreja. Todos os convidados, parentes, todos foram. Foi uma surpresa. Mas Lembrei. Alguma coisa não tá certa. Lembrei da UTI. Meus parentes do outro mundo não vinham em festa, vieram para me visitar no hospital. Eu morri de novo. Pronto. Cheguei lá e fez a unção de novo. Foi a terceira. Deus abençoe que seja a última. Fez a terceira. E o pastor é muita crença. Então existe crença e crenças. Ele foi muito... uma responsabilidade muito grande dele falar, se você não tiver curado, semana que vem eu não venho mais na igreja. Você é uma pessoa muito boa. E falou isso na frente lá de 100 pessoas. Depois ele falou assim, eu não viria mesmo, que daí a fé que eu tava, que você ia se curar, era enorme. Então eu assumi uma responsabilidade perante Deus. Enfim, cheguei na segunda-feira lá na doutora, ela abriu o exame, aí ela olhava para mim, olhava. Olha, você estava com tumor, sim, no cérebro e o diagnóstico era... O exame mostrou isso. Mostrou. Ela falou, não pode. Vamos fazer. Daí ela olhou. Antes disso, colocaram de lado, colocaram para tirar aquele líquido da coluna. Fez tudo quanto é tipo de exame. Isso em 2 dias, coisa que leva meses, em 2 dias. Aí ela deixou para abrir na segunda. Ela falou, eu quero abrir com você. Passou o aniversário, tal. Abriu. Falou, não, eu não estou entendendo. Aí ela falou de novo. Você tem fé em Deus? Eu falei, muita. Tá vendo? Então dobra. Você não tem nada. Você quer fazer um outro... Ela não terminou. Ela ia fazer... Acho que ela quer fazer um outro exame. Ela falou, você quer fazer outro... Saí. Não. Falei, não. Tchau, muito obrigado. Tudo certo. Fui, viajei. Enxergo normal, não dói mais o olho, 100%. Até me receitaram um óculos. Eu tirei a lente para dizer que eu uso, que eu não consigo. Vou lá, falei o silêncio.
É isso. Cara, que história maravilhosa. E você veja como a história da sua vida se mistura com a história da Engie Diesel, né? Sim. Por quê? A Engie Diesel começou lá, aí teve as fases de sofrimento, teve as fases de decisão difícil, teve a fase que caiu, que foi onde você falou que vocês quebraram, aí teve a fé, a esperança e aí o que você teve que fazer? Estudar, se especializar, ter um olhar lá na frente para que a coisa pudesse fluir. A sua vida é a mesma coisa. Você teve Exatamente. fases que você esteve lá em cima, dali um pouco você caiu, aí de repente veio a Sofia, você, né, acende o seu olhar. Nasce Então, de novo. a gente vê que a nossa vida profissional, muitas vezes, ela se entrelaça com a nossa vida pessoal, mas às vezes nós não percebemos, né? E aí acabam vindo problemas como foi o caso da depressão. Bom, mas a gente sabe também que esse lance da Engie Diesel aí, como você falou, que eu vou fazer a racha De carroça. Você também tem essa paixão pelo automobilismo, pela velocidade, pelos carros e tal e Tem. coisa, que é uma coisa que tá no sangue também, né? Tá. Voltando lá, só para falar um pouquinho... Não, vamos dar continuidade, mas eu vou juntar duas coisas em uma. Esse negócio da velocidade tem duas coisas. O pavio curto e a velocidade. E eu fui saber esses dias. O meu avô materno, existia carroça no tempo dele. E o que ele fazia? Ele mexia na boca do cavalo, deixou o cavalo mais baixo para ele correr mais que a outra. Ele já e ele chipava ganhava, já o chipava o cavalo. E dava cavalo de pau, de charrete. Cara, aonde Isso ele me contou. Jaguapitã, Meu pai, interior amado. do Paraná. E por parte do meu avô, parte do meu pai, avô paterno, português teimoso, é onde ele é o pavio. A explosão. Fiquei sabendo que esses dias ele trabalhava numa empresa, eu nunca soube. Achei que era o meu pai que era meio acelerado. Diz que o meu avô montou a prateleira, cheia de peça, tudo. Quando chegou na última, ele esqueceu qual que era a primeira, se a primeira era a última, qual era a primeira. Meu Picou o pé, quebrou tudo. Falou, essa porcaria. Aí depois levanta e junta tudo de novo. Então ali misturou a velocidade com o impulso, que eu faz, depois pensa, que era o Andinho, que agora aprendeu a pensar, respirar e fazer. A paixão da velocidade vem de lá de trás, que passou para o meu pai, que gostava de fazer um trator andar mais que o outro, que passou para mim, que automaticamente a Sofia é assim também. Ela já tá no kart, já No tá kart, tá andando de kart, pegou uma motinha, sai andar e sem empurrar. Diz que tá no sangue, tá. A minha vida é feita de desafios. O porquê que a Engie Diesel começou nessa área de competição. Quando meu pai foi embora, eu sempre gostei. Cavalo de pau, onde falava assim... Rapaz, cardei um cavalo de pau lá, 60 por hora, você viu? Eu falei, 60? Eu ia 120. O cara falou, aí eu fiz, daí o outro fazia também. Eu ia lá e fazia mais rápido. Eu lembro uma vez que eu cheguei no Engie Diesel, você tava com um carro desmontado, que tava trocando o painel porque era um carro argentino. Acho que Skyline, era, japonês? O Skyline, que daí o painel dele, o volante era para um lado, tiveram que inverter o painel pro outro aí. lado, né? Foi na avó no trevo, não é que você quis descer? Ah, É isso aí mesmo. não, daí eu acho que eu já fiquei bem satisfeito. né? Então, assim, a competição da Engie Diesel, que eu te falei, sempre gostei de carro, tal, era convidado para ir fazer essas manobras no autódromo e a gente ia por gosto. Surgiu uma caminhoneta lá na Engie Diesel e o rapaz falou o seguinte, falou, eu fiz em tal lugar que ele tem uma F1000 e ela anda demais. Você não mexe na minha caminhoneta? Ele falou que a F1000 dele quer que ande, mas não ande, quer que ele mexe na caminhoneta, mas não quer andar na dele. Eu falei, mas peraí, eu tenho que trabalhar, mostrar o meu serviço e não falar que o meu é melhor que o dele. Do cliente tem que ficar melhor que o meu. Concorda? Meu ponto de vista. Fiz a caminhoneta dele e andou bem. O concorrente falou, não, agora eu quero fazer um racha com a sua. Perdi. Eita, Vai, aí Fibio. mexeu na vespeira. Meu Deus do céu. Aí foi a mesma coisa que dar uma taquarada no meio do favo de vespa, do rabo seco. E aí, uma F250, que era lançamento, para uma F1000. Falei, não, mas peraí. Eu vou aprender mexendo nesse negócio. E fiz. Só que eu nunca mais tive a oportunidade de encontrar a F1000. Graças a Deus. Mas perdi de novo. Aí que deu essa sequência para o meu irmão tocar a linha de preparação. Mas a paixão dali continuou por quê? Por causa do desafio. Como pessoa, eu sempre quero ser uma pessoa melhor do que ninguém, não. Melhor do que eu mesmo. Sim. Eu quero ser melhor do que eu. Minha profissão, eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero superar as minhas deficiências de hoje. Amanhã eu tenho que fazer uma coisa melhor do que eu estou fazendo hoje. E assim, consequentemente. Então, eu sempre quero estar melhor. Como pessoa, como empresário, como
piloto, aí eu me aposentei dessa parte de piloto, que eu era arrancada, corrida de moto, de caminhão, já corri não, já andei nos caminhões de corrida, Fórmula Truck. E surgiu um convite agora para mim andar na abertura da Fórmula Truck. Eita! Eu e o André. Então vamos. Nas etapas... A princípio foi em Cascavel. Sim. Eu, meu irmão e mais um colega de profissão com a caminhoneta dele. Fui lá para dar um cavalo de pau, rapaz, fizemos um show. Um show. Coisa mais linda do mundo. Aí me deu mais ânimo ainda. Falou, não, pera aí, eu não estou aposentado, eu ainda posso curtir a vida do que eu gosto, que é o automobilismo. É a coisa assim, fora do normal. Aí volta tudo lá atrás, que eu não consigo ser uma pessoa igual às outras. Eu quero, as outras que eu digo assim, eu fiz aqui, tá bom. Não, eu quero melhorar. Eu não quero ter 70 anos e estar em casa ali naquela cadeirinha, igual está aqui. Que eu vejo pelo meu pai, pelo meu avô. Meu avô tem 92 anos, pegou o meu carro, você sabe que é o meu xodózinho, que eu mal ando de ciúmes, catou o carro e falou assim, meu Deus do céu, falou, dá a chave. Uma Lamborghini, dá a chave pro vô. Falei, não, vô, eu vou do lado. Juca, ele pegou o carro e me ensinou a dirigir, com 92 anos. Ele deu 140 numa avenida lá, que eu falei, não passava não, bicicleta. Legal, né? Falei, mas olha pra frente. Olha aqui, foca então, aqui, ó. Um senhorzinho lá de 90 anos, digamos assim, um exemplo de vida, um exemplo de sabedoria, força de vontade, com um carro. Eu não posso me entregar por uma depressão, por um problema pessoal, por uma deficiência no emprego. Não, eu tenho que lutar e fazer o que eu gosto. Então, hoje, até postei esses dias, é válido você pegar e gastar 2 pneus de uma caminhoneta, dando o seu cavalo de pau, fazendo o que for, do que você gastar um monte num remédio. Eu não quis dizer assim... Tratamento, hospital isso, e... todo mundo... né? Diga assim, quem passa por isso é uma fase, mas para sair disso, você tem que ter o seu objetivo, o seu foco. No caso, foi a menina que me ajudou muito, muito, muito. Mas meu propósito de vida hoje é a Sofia. Só que eu não vou deixar de viver, fazer o que eu gosto. Voltei a gostar de carro, voltei a correr no autódromo. E foco. Exatamente. E ó, que oportunidade, né? Porque é o seguinte, quando era piá, muitas vezes andava correndo da polícia aí, por causa que não tinha carteira e os carros, aquela loucura na cidade. Às vezes. Hoje tem a oportunidade de fazer isso de uma maneira legal, né? E com um público que também gosta disso, porque quando você tá na rua, nem sempre quem tá assistindo gosta disso. Tem vizinho lá que tá... Esses diabos são os pragos, carniças! Censura aí, seus carniças! Quantos e quantos corridão já levou? É aí que tá, que vem lá atrás, a fama, os piados do Liseu vão quebrar tudo. Não, coitado do meu irmão, pai. Meu irmão sempre foi quietinho. Da forma, rapaz, eu ali com a caminhonete e tal, falei, meu Deus, eu vou bater. O meu irmão assim, fazia 10 vezes melhor do que eu, tranquilo. Você acha que eu fiquei triste? Fiquei muito feliz para ver que eu servi, assim, digamos, de uma forma ou outra, um exemplo, inspiração para ele. Você falou da multa, eu tinha um Gol. Quem estiver assistindo aí vai lembrar que é da minha época. Bar 3535 era a placa. Era a placa mais conhecida no Paraná. Eu dei o carro, que era financiado tudo naquela época, para o cara pagar as multas, para não virar hoje o que a gente chama de dívida ativa. Na época era inadimplência. Hoje é dívida ativa que bloqueia tudo. Naquela época não tinha, mas enfim. Vou renovar minha carteira agora. Teste, aí eu tive que mudar a categoria, fiz um teste com ônibus, que isso eu ia te falar que eu postei, né? O ônibus, rapaz do céu. Eu falei, faz uma manutençãozinha, caindo a direção e tal. Eu não sei se era tremedeiro, nervoso, ou se era o ônibus. Do ônibus. Quem que tá lá? A mulher do guarda que me multou. Sempre, a vida inteira. Do bar 35. Do guarda que eu vendi. Porque eu saía de casa e falava, bom dia! Ele já multava. Eles não corriam mais atrás de mim. Ele já sabia. Eles não esperavam na esquina de casa. Pronto, era ali. Eu saía, dava a volta e falava, ninguém me conseguia me parar. Tinha blitz. Eu dava cavalo de pau, nunca prejudiquei ninguém. Mas eu dava cavalo de pau para derrubar os cones. Era minha diversão, juntar 3, 4 carros em moto, eu fugia. Hoje eu fugi de 2 carros, não tinha telefone, não tinha nada. Falava com meus amigos, fugi de 2, você é doido. Hoje de 3, fechava a rodovia, eu ia dar cavalo de pau. Era a minha diversão. Moleque de tudo, 17 anos. Moleque. E esse guarda, ele ficava na esquina de casa. Acho que ele até, se ele pudesse, alugava a casa na esquina para fazer multa. Passou o tempo, criei juízo. Tomou essa proporção, chego lá, a mulher do guarda. Falei, meu Deus do céu, ela vai lembrar. E lembrou? Lembrou. Tudo bem, senhor? Falei, tudo, e a senhora? Falei, nossa, como é que tá o tenente? E vou falar o nome dele, que ele é muito gente boa. O tenente Sampaio.
tá bem e tal, tá em casa, se aposentou. Eu falei, que bom, graças a Deus, que Se pessoa aposentou. bacana, meu amigão. Você nunca deixou de ser meu amigo. Eu aprendi muito com ele, muito. Porque ele falou, um dia você vai ter um filho e você não quer que o teu pai tá passando, você não quer que você passe com a sua filha. Eu falei, não faço nada de errado. Ah, você acha certo, você dá cavalo de passo 160 por hora na rua. Eu falei, que 160, cara, 180. Eu lacrava, saveirinho, pau. Aprendi muito com aquilo, para não fazer essas coisas erradas assim, no lugar errado. Então vai no autódromo, faz isso e aquilo. Não sou bem certinho, não, mas a gente procura ser. Cheguei lá, conversei com ela e tal, tremendo o volante. Passei na primeira, graças a Deus, tá tudo certo. Um abraço pro Tenente Sampaio, pra Dona Mari, tudo certo. Muito bem. Você falou que queria fazer, que eu tinha comentado da vida pessoal e a vida profissional. Você falou que queria fazer mais um comentário a respeito disso? Já até esqueci. Já esqueceu? Mas vamos Tá de bom. novo. Vamos, no caminho a gente... Como nós estamos falando da Engie Diesel hoje, 120 unidades, mais de 120 unidades no Brasil e no Mercosul, 500 colaboradores diretos e indiretos. Esse 500, eu acho até errado. Porque nós fizemos uma média o seguinte, em média de 10 colaboradores para cada revenda. Então dá 1.200. Esses 500 que eu fiz praticamente direto. Direto. Se você for tomar... Dá o dobro disso. Dá o dobro. Mais que o dobro. Tá. E agora? Até aqui, bonito, 120 unidades aí franqueadas no Brasil, no Mercosul. E agora? E daqui Agora, para frente? o que eu te falei antes? A vida é um desafio. Eu não sou um espelho, digamos, para o meu irmão que gostou de fazer o que eu fazia, abraçou a causa junto, aprendeu a fazer as coisas com a caminhoneta muito melhor do que eu. Então foi que uma base. Pensando nisso, eu falei assim, a empresa está indo bem, graças a Deus. Dificuldade de mercado, mudança de governo. Mas se eu for ficar ouvindo as reclamações, eu vou dar ré. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar o que eu aprendi. Montamos uma empresa agora para dar curso. Então, se você chegar lá e falar assim, eu quero aprender a lavar peça, que é o que eu fazia. O princípio do mecânico é lavar peça. Ele tem que lavar, ele tem que entender o que é uma peça para saber aonde ela vai. Então, hoje a gente vai ter curso até para lavador de peça. Na sequência, injeção eletrônica, que é o cabo de vassoura e o martelo. Mas aperfeiçoado. Hoje, o forte é a emissão de poluente. Tudo, o diesel, todo mundo quer acabar com o diesel e está entrando Euro 5, Euro 6, que são as normas mundial para você diminuir a poluição. Então, nós já proporcionamos o curso para você fazer a manutenção desse sistema, que geralmente é concessionário. Tem muitas empresas que fazem, mas a gente quer aperfeiçoar. Estágio 1, 2, 3 e 4. Que mais? Essa área que, digamos assim, é o carro-chefe, que é o remap, a gente vai ensinar também futuramente Então, a fazer isso, de tudo um pouco. Nós montamos essa empresa de curso para mim poder me sentir útil em tudo que eu te falei aqui. Desde eu olhar lá, eu faço, eu posso Pra e eu fazer consigo. sentido, né? Para fazer sentido. O que eu vivi até aqui para poder passar para as pessoas, perdão. Não visando só no lucro. Lucro a gente vai ter. Eu não vou montar uma nova empresa para mim quebrar, tirar dinheiro de uma para alimentar outra que não tem futuro. Vai dar retorno. Lógico que vai. Mas o meu foco, a minha finalidade é ensinar as pessoas, é verem, porque eu te falei que eu gosto de ver as pessoas bem, é ver as pessoas tendo uma profissão. Evita isso, muita coisa, de uma pessoa estar na rua, ou estar lá, o pai... Eu não podia sair nem para ir em festinha. Meu Deus do céu, se eu saísse, eu não voltava. Meu pai não deixava. Às vezes, né? Não, mas meu pai não deixava mesmo, me surrava. O que muitas vezes uma pessoa dessa aí se revolta, vai para droga, vai para cachaça. Se ele tiver um objetivo, vou aprender um negócio, vou mostrar para meu pai que eu faço acontecer, ele não quer deixar eu sair, quando eu sair, eu vou levar ele. Uma comparação sem fundamento? Não, com muito fundamento. Evita você ter um aprendizado, um foco, uma meta, evita de você estar com a cabeça vazia e usar para outra coisa. Esse é o nosso futuro. A Engie Diesel sempre está criando novas empresas, novos objetivos. Fora isso, eu e meu irmão também montamos outra empresa, que daí, na sequência, a gente vai inaugurar uma representação de uma marca muito forte nesse ramo automotivo, para a gente virar um distribuidor para todos os nossos parceiros que sempre acreditaram que o nosso produto funciona.
E isso nós vamos fazer, se Deus quiser e Ele quer, dar certo. Então, esses são os projetos futuros. Sempre inovar, criar, superar as expectativas e provar que o que você quer, com fé, você consegue. Vai acontecer. E esse lance do automobilismo aí, inclusive da Truck, que eu sei que a gente diz já está... A Truck é o seguinte, se eu não me engano foi em 97. Meu pai como... só falar do pai. Sim. Lembra que ele tinha pavor de fio? Não gostava de fio? Descascado. Hoje é um dos maiores reparadores de peças da Caterpillar injeção eletrônica. 67 anos. Com fio. Só tem fio. Tá vendo? Então, Tá da vendo? onde foi? Acreditar. Falou, não, isso aí não funciona. Falou, eu vou ele era ficar para trás. resistente, ele era resistente. Resistente. Mas Uma- ele uma viu rocha. a coisa acontecendo. E foi. Viu? E outra, quantos anos tem o Eliseu hoje? Tá com quase 80. Não, coitado, só o Estado. Brincadeira. O pai é mais novo que nós. Anda de moto, eu vou de moto daqui a Toledo, que é próximo Pois aqui. mas ele só que cansa, veja, ele vai e volta. para uma pessoa desse mesmo nível que é o Eliseu, assim, para ele se adaptar às tecnologias, a gente vê hoje pessoas sofrendo para usar o WhatsApp. Exato. E aí o Eliseu vai lá aprender telefone. sobre injeção eletrônica de grandes máquinas. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu não quis parar para aprender, assim. É tudo o mesmo segmento, mas você tem que se dedicar. Eu não quis porque toma muito tempo. Você tem que ter um raciocínio muito rápido para pegar aquilo ali. Ele pegou. Tanto que eu falei que é referência. O Brasil todo manda serviço para ele. Porque ele já estava numa situação que ele podia falar assim, ó, Piazada, se virem. Eu aqui agora quero andar de moto aqui. E vai. Nunca fez isso. Né? Nunca. Pois é, isso também é a base que vocês têm para Exato. tocar o negócio de Para vocês. não ficar, né? é que eu te falei, não ficar estagnado, ficar parado. Então vamos inovar, vamos criar, vamos para frente, porque é exemplo. Vem do meu pai, vem do meu avô, vem da minha mãe, que trabalha com minha mãe, minha financeira. Pois é. Cuida de tudo. Tem a nossa equipe, mas é ela que fala. Ela chega e fala, Andinho, o que eu faço? Eu falei, eu não, o papel é com você, o meu negócio é trabalhar aqui. Entendeu? Voltando lá na Truck, em 97, meu pai começou a trabalhar com 2 equipes. Era a Covep, que é o seu Sidney Alves, e uma equipe do Beto Napolitano. Prestando Referência na Truck. Referência. O que fazia, ganhava. E ele gostou, só que daí cansou. É muito tempo viajando, isso e aquilo. E ele falou, vou dar uma segurada. Aí, passando o tempo, tomou a proporção enorme que foi a Fórmula Truck, falece o presidente, Aurélio Félix. Aí, por um motivo e outro, deu uma esfriada. Agora criaram 2 categorias, Copa Truck e Fórmula Truck. E a Ingedizo está presente na Fórmula Truck. Copa Truck é um projeto futuro. Meu irmão, ele projetou um sistema que coordena todo o sistema do caminhão. Inclusive, vai ser o lançamento hoje, que dia que é hoje? Para nós não falar Hoje errado. É dia 25, Dia 26. 25, 26? 26. Hoje é o maio. lançamento oficial desse produto. Visando nisso, todos os testes que eu te falei, em nossos carros. A gente não testa em carro de cliente, eu compro os carros, desenvolvo todo o sistema nele, mas pegamos um caminhão da Truck para servir de espelho. Esse aparelho funcionou tão bem que, num conjunto todo, os 2 caminhões que tinham esse aparelho ganhou a corrida, as 2 categorias. Então é sinal que o que a gente está fazendo, nós estamos no caminho certo e cada vez aperfeiçoando mais. E da Truck aí convidaram nós para lá, e agora eles querem me chamar para ir lá pintar o asfalto, diz que eu gastei demais o asfalto, a faixa. Também foi lá, viu? Ou não. Ó, como é que é chamar o Tenente Sampaio. Sampaio para... Vai multar nós lá. Muito bem. Bom, nós falamos da Ingediesel. E você agora? O Anderson Nascimento. Anders. O Andinho. Quais são os seus desejos para o futuro? Agora fora da empresa. Os seus. Pessoal, coisa pessoal. Minha filha. Ela. Ela é o foco. Cuidar dela. Ela é o foco. Eu poder desfrutar um pouquinho de todo esse meu trabalho. Nós estamos falando do Andinho, não da empresa. Sim. Desfrutar do meu trabalho. Poder pegar essa menina, ó, vamos fazer uma viagem, se programar, lógico. Vamos conhecer os Estados Unidos, Sofia? Vamos. Aí eu vi falando, papai, vamos na Disney. Eu falei, rapaz, quando eu falava Disney era só em gibi, do Mickey. Não tinha noção do que era isso. Então eu quero proporcionar para ela o que o meu pai não teve condições. Não é que ele não queria deixar, a gente não tinha condição. Não tinha como, né? Então eu quero proporcionar para ela
merecedor dela, uma pessoa, uma menina inteligente, estudiosa, educada, se ela for merecedora igual eu fui, e a gente procura passar essa educação, que é de berço, viajar, conhecer coisas novas. Experiências, Experiências. Coisas que Tudo vão pra ela. ficar para todo sempre na nossa vida, né? Exatamente. Porque os bens materiais, a gente sabe que um presente material, ele vem e vai, né? Exatamente. Ele serve por um momento, dali um pouco já está na mão de outro, mas as experiências são coisas que ficam registradas, né? Eu sempre falo assim, nunca deixar o dinheiro subir para a cabeça. Um dia você tem, amanhã você não tem. Tem muitos conhecidos meus que eram milionários, de repente uma transição política, Acabou tudo. acabou tudo. Muitos desistiram, como hoje estão melhor de situação, porque se eu tive uma vez, eu vou ter outra. Mas não é assim com todo mundo. Então você tem que viver a vida moderadamente, mas aproveitar. Tá. Pra gente ir pro nosso encerramento do nosso papo aqui. Primeiramente, eu queria, não um conselho, mas o que o Andinho empresário diria pro investidor, pro empreendedor que está lá com o seu negócio? Não existe receita para o sucesso, mas qual era um conselho ou uma dica por alguém que já passou por todos os percalços, por todos os problemas que poderiam, as coisas que poderiam dar certo, poderiam dar errado, para o empresário, que está o empreendedor, e o que o Andinho falaria para a pessoa que está saindo da depressão, ou está com a depressão, qual é o conselho? Então, primeiro, o Andinho profissional, para o empreendedor, depois o Andinho Anderson Nascimento como pessoa para quem enfrenta, está passando ou já passou pela depressão. Juca, hoje, eu te falei agora do carro, porque é uma conquista que era um sonho que eu falei assim, um dia eu vou ter. Eu nunca falei, nunca vou ter um carro desse. Então, como a gente está falando do automobilismo, que a Engie Diesel é focado 100% em automóvel, vale lembrar lá atrás, o carro é minha paixão. Tem gente que gosta de casa, de fazenda, eu gosto de carro. Eu almejei, falei assim, um dia eu vou ter um carro desse. Então, eu consegui. Por quê? Dedicação. Então, o conselho que eu dou para você empreendedor, para você que está começando, é dedicação. Se você é um picolézeiro, se dedique. Tenha uma meta que um dia você pode ser dono da sorveteria. Se você está carpindo, um dia você vai ter uma empreiteira, que você pode ter uma equipe para fazer esse serviço para você, mas você nunca pode deixar de pensar o seguinte, se você é um empreendedor, um profissional, se você está carpindo, você tem equipe, se ele sair, você tem que saber carpir. Então é dedicação, persistência e foco. Se você acreditar no produto que você tem, você acreditando, ele sendo eficiente, você consegue passar esse produto. É assim que você obtém o sucesso. No meu caso, e no caso de muitas pessoas, de todo mundo, eu acredito que seja esse. Esse é o meu pensamento. Eu acredito no que eu faço. Eu batalho para que o que eu crie funcione. Por isso a gente faz os testes. Então, o empreendedor é o seguinte, olha para frente. Tenha um foco, tenha uma meta. Acredite no seu produto que ele vai te dar um resultado. Se não for hoje, vai ser amanhã, se não for amanhã, vai ser depois da manhã, mas desistir nunca. Da depressão, toda vez que eu falo depressão, vem um nó. Pela crença em Deus, eu estou curado. Sarei. Pela medicina, não tem cura. Você lembra do câncer? Vamos fazer outro exame? Vou nada. Pela medicina, eu teria que fazer um tratamento. Mas o conselho é o seguinte, a depressão é uma fase. Tem que tratar. A gente tem que ter fé que vai sair dessa. E sai. Mas os estudos dizem que não tem cura. Mas tem tratamento. Deus deu a sabedoria para o médico, repita aqui, para ele te tratar, para ele te auxiliar, para um psiquiatra, para um psicólogo. No meu caso, eu saí da depressão. Eu não sinto mais nada, não tenho quadros depressivos. Tem sim os altos e baixos que eu sempre tive na minha vida, que eu achava que, puta, eu tenho que pagar a conta amanhã, meu Deus do céu, o que eu vou fazer preocupado? Lá eu via como dificuldade. Hoje eu vejo como pico. Caiu o pico. Opa, pera aí. Eu vou pagar se eu não pagar. Hoje, um exemplo, né? Tô devendo nada não, tá tudo certinho. Se eu tiver que pagar aquilo, eu vou pagar. Se eu tiver que ir em tal lugar, eu vou. Mas na hora certa, tudo certo. Então você não pode se entregar para a depressão. Sai de casa, caminha. Foi o que nós estávamos conversando no caminho.
Vai andar, exercício, vai caminhar, vai andar de bicicleta. O teu pavor tem muito melhor você cansar o corpo caminhando que você cansar deitado numa cama, se sentindo amanhã melhor, amanhã melhor. A cura maior está aqui, ó. É a força de vontade, é você correr atrás. Então a dica que eu dou da depressão para você sair desse quadro é tudo lá atrás que eu falo juntando. Força de vontade, fé. Procura coisa nova, ambiente novo, não fica no mesmo lugar. Se esse lugar tá ruim, meu problema era o meu quarto. Eu dormia na cama para não ver o sol. A Sofia chegou, levanta. Opa, levantei e saí. Hoje eu não entro mais no meu quarto. Lógico que eu entro. Entro, deito normal, só que eu não deito mais no chão. Não embaixo da cama. Debaixo da cama, não. Mas é o seguinte, não fica na mesmice, não fica pensando, amanhã eu vou melhorar. Ah, depois da manhã. Foi o que eu pensava. Até eu levar um chacoalhão de uma menina que eu te falei, dedico a minha vida, a minha família, mas é ela, tudo por ela. Entendeu? Então, não fique na mesmice. Vai atrás, levanta, vai caminhar. Tá ruim? Vai igual. Se arrasta, mas vai. Não fica parado, senão você não sai dessa situação. É isso aí. Conversamos aqui hoje, soubemos tanta coisa, tanta informação valiosa para todos nós com o nosso amigo Anderson Nascimento Andinho. Vem mais coisa por aí, né, Andinho? Vem. É isso Tem aí. novidade. Então, para encerrar agora, eu gostaria de pedir para você cantar junto comigo agora, que eles vão conhecer, além do teu lado de fazer currupio com caminhonete, andar ligeiro com carro, acelerar a moto, o teu lado cantor. Junto comigo. Em base de tudo que você falou e de tudo que você mostrou aqui, cantamos assim, ó. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Inge Diesel e o Andinho Chupador. Valeu? Valeu, Dio. Obrigado. Valeu, Sofia. Yeah! Yeah!